grande abraço, boa tarde. Falamos ao vivo de Belém do Pará. 31 graus, a temperatura 66%, a umidade relativa do ar. Brasileirão Série C do Campeonato Brasileiro. Clube do Remo e Luverdense entram em campo hoje, cada um tentando o seu objetivo. O Remo quer não apenas permanecer no G4, mas como melhorar de posição. O Luverdense tenta sair da zona de rebaixamento. E um dos grandes destaques da partida de hoje é justamente isso. O torcedor azulino que hoje volta à sua casa. Hoje, após 5 anos, 2 meses e 12 dias, retorna ao Estádio Baianão com uma grande festa. E você vai acompanhar hoje ao vivo, em todos os detalhes, aqui no DAZN. Mais esportes ao vivo do que em qualquer outro lugar. Você vê já as equipes entrando no gramado, justamente também com um quarteto de arbitragem, mas antes disso, vamos ver como é que está o vestiário, como ficou o vestiário do Clube do Remo antes dos jogadores chegarem aqui. Os uniformes já dispostos, aí o goleiro Vinícius, os jogadores que vão entrar em campo também, os jogadores de linha, nesse momento especial, a chegada da delegação, sendo recebida no meio da rua pelos torcedores, um momento extremamente especial, o técnico Márcio Fernandes recebe também, o meia Eduardo Ramos, e hoje o torcedor se reencontra com o Clube do Remo na sua casa, e quem quer jogar água nesse jogo, quem quer estragar essa festa é o Luverdense. Você vê os uniformes dos jogadores do vestiário, todos prontos, quando os jogadores chegaram e botaram isso aí, organizado pela comissão. Maico Gaúcho, auxiliar técnico, ao lado de Júnior Rocha, descendo. Maico Gaúcho, que tem história no Clube do Remo. A gente vai falar já sobre isso aqui também na nossa transmissão, que é essa equipe do Luverdense que tenta hoje sair da zona de rebaixamento e surpreender o Remo dentro do Estádio Baianão num momento especial. Jogadores que vão chegando próximos já do quarteto de arbitragem, o torcedor azulino que vai na arquibancada debaixo de um sol forte. A nuvem, as nuvens já até chegaram por aqui, deu uma amenizada no calor, mas ainda assim um calor muito forte. O mascote do Clube do Remo, nesse momento muito importante da história azulina, que reinaugura, que volta a jogar em casa um jogo oficial após 5 anos, 2 meses e 12 dias, no estádio que tem quase 102 anos de vida. A gente vai falar sobre isso já. Olha o torcedor azulino lotando as arquibancadas do estádio Evandro Almeida, conhecido como Estádio Baianão, e nós vamos à execução do hino nacional brasileiro. Antes da execução do hino nacional, você vê detalhes das arquibancadas. Agora sim. Uma certa demora, o torcedor aproveita para soltar o grito na arquibancada. E a gente começa com o hino do Estado do Pará.
Nacional Brasileiro. A execução do hino nacional brasileiro, torcedor fazendo festa na arquibancada, torcedor que volta a jogar em casa, que volta a acompanhar o seu time dentro de casa e agora acompanha o hino do Clube do Remo, com a letra do hino na ponta da língua, cantando junto. Um show de imagens que você acompanha aqui no DAZN, tanto que os jogadores até ficaram parados aí no meio de campo, cumprindo ainda o protocolo durante a execução do hino do Remo. A formação do Leão Azul Paraense: Vinícius, Giovani, Marcão, Fredson, Daniel Vansan, Ramires, Yuri, Carlos Alberto, Eduardo Ramos, Gustavo Ramos e Marcão Assis. A equipe do técnico Márcio Fernandes. O trio de arbitragem hoje é pernambucano: Gilberto Rodrigues Castro, Ricardo Bezerra Chianca e Fernando Antônio da Silva. Você acompanha nas imagens eles cumprimentando os jogadores do Luverdense. E o visitante, você acompanha agora a formação. Edson é o goleiro, da Silva, Helder, Lucão e Jefferson Recife, Evandro, Cauê, Gabriel Honório, Anderson, Juninho e Tozin, a equipe do técnico Júnior Rocha. Vamos aos destaques com o comentarista Matheus Raimundo, os destaques da partida de hoje, tanto de Remo quanto de Clube do Remo. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos amigos ligados no DAZN. A gente vê o goleiro Vinícius na tela, é um ídolo do torcedor do Clube do Remo. Desde 2017 no clube, titular absoluto da posição, vem fazendo grandes defesas e grandes partidas na meta azulina. Agora a gente pode ver o Eduardo Ramos, meia que chegou há 2 semanas no Baenão, já é a 4ª passagem dele pelo Clube do Remo, tem 22 gols marcados e no jogo de hoje é o único atleta em campo que atuou pelo Remo do Baenão antes de fechar há 5 anos atrás. Vamos agora aos destaques da equipe do Luverdense, que tenta jogar água no chope da festa azulina hoje. Agora a gente vê os destaques do Luverdense. A gente observa o Juninho Tardelli, ele que é um meia experiente, já passou inclusive pelo Juazeirense no passado, jogou a Série C, ele que é irmão do Diego Tardelli, atacante do Grêmio, com passagem pelo Atlético Mineiro, São Paulo e vários outros times. E o Jefferson Recife, lateral esquerdo, atuou no Clube do Remo em 2017 e reencontra o seu ex-clube na tarde de hoje aqui no Baenão. É agora, Clube do Remo e Luverdense, a volta do estádio Baenão. Hoje também um destaque, a gente pode destacar isso com certeza absoluta, porque o local do jogo, como você vê agora a festa que o torcedor azulino faz nas arquibancadas, é um dos destaques sim dessa partida. Depois de mais de 5 anos sem receber jogos oficiais, o estádio Baenão
volta a receber um jogo e recebe um jogo muito importante, um jogo de Campeonato Brasileiro, Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Remo tenta permanecer no G4 e não apenas isso, tenta melhorar a sua classificação. O Leão, que nesse momento é o 4º colocado, mas se vencer pode assumir a liderança também, dependendo de uma combinação de resultados. Nesse momento o Luverdense, que chega na zona de rebaixamento ao jogo de hoje, tenta vencer para se afastar dessa zona de rebaixamento, para conseguir lutar, conseguir continuar vivo nessa luta contra o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. A oração do zagueiro Fredson, pedindo proteção divina do jogo de hoje à tarde, que é extremamente importante para as duas equipes. Você vê jogadores do Luverdense também, Matheus Raimundo. Alex, se tem uma palavra que define a partida de hoje é o calor, né? Não só da temperatura, às 3 da tarde aqui em Belém, mas o torcedor muito empolgado com esse retorno ao Estádio Baenão depois de 5 anos, né? A gente vê, inclusive, uma torcida que não vê o seu time vencer a 4 jogos, mas que praticamente ignorou esse fato essa semana pelo retorno à sua casa. O torcedor fazendo uma grande festa, o torcedor que chegou ontem à noite aos arredores aqui do Estádio Baenão, montou tenda, montou uma grande festa, veio para cá, não pagou barato no ingresso, mas ainda assim está presente e ainda assim está se fazendo presente nesse momento histórico. Começa o jogo, está de volta ao Estádio Baenão, aos palcos do futebol. O Baenão, 7º estádio mais antigo do Brasil, hoje volta a receber o jogo oficial. E o Remo já tenta chegar com o Eduardo Ramos pela direita, marcação em cima dele, cruzamento, o goleiro Edson fica com a bola. O torcedor já ficou no luto, o clube do Remo quer jogo, o Leão vai para cima, o Remo quer vencer e o torcedor quer soltar o grito de gol, quer nessa volta ao Estádio Baenão sair daqui comemorando uma vitória. O Luverdense quer tentar estragar a festa, claro. E são os primeiros movimentos da Série C do Campeonato Brasileiro. Você sabe que a nossa transmissão, você participa, você manda, você envia mensagem, você manda a sua opinião, você pede seu abraço na nossa hashtag Série C no DAZN. Hashtag Série C no DAZN. Faça a transmissão junto conosco. Você está junto com a gente aqui no DAZN, mais esportes ao vivo do que em qualquer outro lugar. Já temos a bola parada, 2 jogadores no chão. Lateral direito da Silva, do Luverdense, também o Gustavo Ramos, jogador da equipe do Remo. Você vê uma certa preocupação também, inclusive do árbitro Gilberto Rodrigues Castro Júnior, pedindo para que o atendimento médico entre com uma certa rapidez no gramado, na repetição, o lance. Realmente uma dividida entre os 2 jogadores. E os 2 levaram a pior, os 2 acabaram ficando no chão, sentindo bastante. Tanto o da Silva, da equipe do Luverdense, quanto o Gustavo Ramos, da equipe do clube do Remo. E há sempre o temor, né, Alex, do choque de cabeça e o protocolo médico, inclusive, sendo realizado no momento. A equipe médica dentro do gramado, vendo como estão os atletas. No detalhe, o técnico Márcio Fernandes, da equipe do clube do Remo. O Leão tenta voltar a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro e quer fazer disso um momento especial. Se voltar a vencer, é voltar a vencer dentro de casa, da sua casa, do seu estádio particular, o estádio Evandro Almeida. No próximo dia 15 de agosto, completa 102 anos de existência. E o técnico Júnior Rocha, técnico da equipe do Luverdense, 4ª passagem dele pelo Luverdense, conseguiu acesso à Série B em 2013, campeão estadual em 2016, Copa Verde em 2017, aqui mesmo em Belém, em cima do rival do Remo, Paysandu. Também tem passagens por Santa Cruz, CRB e Novo Horizontino, o técnico da equipe do Luverdense. Luverdense que tenta chegar pela esquerda. Marcação em cima, a bola fica com o Jefferson Recife. Tentou passar do primeiro, do segundo, não conseguiu, mas conseguiu o arremesso de mão, que favorece o visitante. Evandro faz o toque um pouco mais à frente, o Juninho Tardelli encontrou o Anderson ligeiro, tentou o cruzamento e conseguiu o escanteio. Chegou em cima dele a marcação do Giovani, colocou para fora, o escanteio favorece a equipe do Luverdense. A gente vê, Alex, o Tozin e o Juninho Tardelli um pouco mais adiantados no Luverdense. O Anderson Ligeiro vem pela esquerda e compõe o trio de ataque. Ele também volta para recompor quando o Remo sai para a tentativa de gol. O Anderson Ligeiro veio pela esquerda e veio ligeiro pela esquerda também, não é isso? O nome dele já diz tudo, né, Alex? Isso mesmo. Juninho Tardelli, capitão da equipe. A cobrança do escanteio, autorizado, pé direito, primeiro pau, afasta Eduardo Ramos ajudando a zaga. A sobra de bola de Giovani, tenta fazer o lançamento, bate na marcação. O arremesso de mão favorece o clube do Remo. Yuri no detalhe, jogador do Leão. Arremesso de mão já cobrado com Fredson. Ramires
Faz o giro, encontra pela esquerda Marcão. Pensa, ameaça um lançamento, busca opção e tenta o lançamento na esquerda. A bola era para o Gustavo Ramos, passou de todo mundo, segundo a arbitragem não resvalou em ninguém, o arremesso de mão favorece. O Luverdense ficou na bronca aí o Gustavo Ramos. Tenta sair o Cauê, faz o giro, a marcação é forte para cima dele. Aperta o clube do Remo, Gustavo Ramos recupera a posse de bola, desce pela esquerda, na velocidade, da Silva para cima dele, coloca para fora o arremesso de mão, ainda assim é do Leão, já cobrado, Ramírez. Mais atrás com o Yuri, faz o giro, não tem pressa, com calma, busca quem jogar, acaba recuando com o zagueiro Marcão. Recomeça o jogo, a equipe do Remo, recomeça a jogada, Giovani na direita. Um pouco mais à frente, sai tocando errado, recupera a posse de bola do Luverdense. Um chutão para frente do Jefferson Recife, acaba a bola voltando para a posse de bola do Leão. Alex, diferente de jogos anteriores, o Remo tenta pressionar a saída do adversário e fazer justamente o que o Luverdense fez agora. O chutão para recuperar a bola no campo de defesa e ter menos espaço de campo para percorrer. E outro ponto interessante é a alternância de posição entre Carlos Alberto e Eduardo Ramos, centralizados e pela direita, mudando de posição a todo tempo. Todos os detalhes da partida com o comentarista Matheus Raimundo, a leitura tática, como estão em campo as equipes também. São apenas os primeiros movimentos do Clube do Remo e Luverdense na tela do DAZN, mais esportes ao vivo do que em qualquer outro lugar. Esse é Fredson. Toca com Ramírez, mais atrás Yuri. Pouco mais de 5 minutos. 30 segundos jogados no primeiro tempo. Deixou passar, saiu do gol o goleiro Edson. Tentava o Marcão Assis por ali chegar. Antes que ele saiu o goleiro da equipe do Luverdense. Jefferson Recife. Toca mais à frente, encontrou Anderson Ligeiro. Fez o toque bem para Juninho Tardelli. Ele vai na velocidade, tenta levar para a linha de fundo. Fredson chega, coloca para fora e recebe os aplausos do torcedor. Arremesso de mão favorecendo a equipe do Luverdense. Está na cobrança ali é o Cauê. Um pouco mais abaixo no detalhe, o técnico Júnior Rocha, gesticulando. Evandro. Toca pelo meio. Troca passes. A equipe do Luverdense. Cauê. Inversão de jogada. Tenta na direita. Lá vem o Luverdense. Batida de esquerda. Resvalou na zaga antes que todo mundo apareceu de qualquer maneira. O Marcão para tirar. Ramírez completa. Marcão Assis, deixa para Eduardo Ramos, que perde a posse de bola. Jefferson Recife. Anderson Ligeiro, não foi ligeiro no pensamento, a bola escapuliu dele. Arremesso de mão é do Clube do Remo. E vai Marcão. Lançamento na esquerda errado, melhor pelo Luverdense. Evandro tem a posse de bola, toca um pouco mais atrás. Marcão pressiona. Bola recuada com o Edson. Carlos Alberto vai em cima da marcação também do Lucão. Já chega até Jefferson Recife. Safa-se a equipe do Luverdense. Anderson Ligeiro. Um pouco mais atrás, busca opção. No meio ele encontra com o Evandro. Juninho Tardelli. Abriu na direita. É o Tozinho. Tentou o toque, bateu no Yuri. A bola ainda é do Luverdense, da Silva pela direita, cruzamento! Gol do Luverdense! Anderson Ligeiro apareceu no segundo pau, completando para dentro, uma jogada rápida, uma jogada veloz do da Silva pela direita. Colocou na frente, levou para a linha de fundo, cruzou, a bola passou por todo mundo na pequena área, mas não passou do Anderson Ligeiro para colocar para dentro, para abrir o placar no Baianão e para ameaçar a festa do torcedor azulino. 1 para o Luverdense, 0 para o Remo nesse momento aqui no Baianão. Matheus Raimundo. Alex, a zaga do Remo acabou marcando a bola e deixou o Anderson Ligeiro penetrar sozinho na grande área, né? Um erro básico do futebol. Ele, sem marcação, conseguiu completar, fazendo 1-0. Agora vamos ver como é que o time do Remo vai reagir com o estádio lotado. O torcedor estava em clima de festa e com 8 minutos a equipe azulina sai atrás do placar. 8 minutos e 40, tá cedo, tá no começo ainda.
São apenas os primeiros movimentos de Remo e Luverdense. Alex, a galera já está participando com a gente aqui no Twitter, através da hashtag Série C no DAZN. E o Paulo Marcelo Lins, ele faz uma pergunta para a gente. Por que tão cedo esse jogo, às 15 horas, DAZN? Problemas na luz do Baenão? Seria porque o estádio não tem refletores no momento. Ele está apto para receber jogos de futebol, mas o sistema de iluminação do Baenão não está ativo, né? E por isso o jogo às 15 horas. Há pouco mais de 5 anos, quando o estádio Baenão passou a não ser mais utilizado de forma oficial, aconteceram alguns problemas, e um desses problemas foi realmente a retirada dos refletores. O Baenão já teve refletores, hoje não tem mais. E essa é uma segunda etapa do projeto de reinauguração do Baenão, que provavelmente se inicia no próximo ano. E vale ressaltar, né, Matheus, que esse retorno do Baenão, óbvio que tem o Remo à frente, o Remo fazendo todo um esforço, mas acima disso, o torcedor azulino se cotizou, se organizou, veio atrás. E o Luverdense vem chegando, chute no canto! Gol do Luverdense! Cauê! Aproveitando a bobeada da zaga. A zaga azulina ficou olhando, o Cauê entrou na grande área pela direita, de bico, tocou na saída do goleiro Vinícius. Para ampliar aos 10 minutos de jogo no primeiro tempo. Olha a liberdade do Cauê, de biquinho, no canto. 2 para o Luverdense, 0 para o Remo, Matheus Raimundo. E no espaço entre o Marcão e o Daniel Vansan, o Cauê conseguiu penetrar pelo bico da grande área e concluir sozinho, fazendo o segundo gol do Luverdense. O Remo parece ter sentido o gol, tanto que deu logo o contra-ataque na tentativa de saída de bola, 2-0 no placar, e a gente vai ver o estádio provavelmente virar uma panela de pressão contra o Remo, Alex, nesse momento que o torcedor com certeza vai cobrar. Corre esse risco, né? Por enquanto a gente não vê cobranças ainda, a gente ainda vê o torcedor apoiando, ainda vê o torcedor empurrando a equipe para frente, justamente porque ainda está muito no começo, mas existe essa possibilidade se o Remo não reagir logo, né, Matheus? Só um detalhe também, a bola desvia no pé do Marcão e dá uma traída no Vinícius, né? Daqui a pouco a gente vê o detalhe da imagem. E olha o Anderson ligeiro, tenta o contra-ataque, Fredson aparece para fazer o corte e ficar com a bola dominada. Início de jogo que realmente não esperava o torcedor azulino. Você vê no detalhe aí. Essa é uma imagem dos camarotes, né? Então, assim, do outro lado da imagem aqui da cabine estão os camarotes. E aquela era uma imagem detalhada. O que eu falava ainda agora também, Matheus, só para a gente completar, que acabou saindo o gol do Luverdense no meio do comentário, mas foi o torcedor que se organizou, fez cotas, fez eventos, conseguiu dinheiro suficiente, né? Alguns torcedores, por exemplo, os engenheiros civis, conseguiram se organizar. O Remo chegando, desvio de cabeça do Gustavo Ramos para fora. Conseguiram fazer um projeto, montar uma comissão e com o apoio do Remo oficial, acabaram conseguindo, depois de pouco mais de 5 anos e 2 meses, reabrir esse estádio, que é o 7º mais antigo do Brasil. O estádio Baenão é um estádio histórico, não só para o clube do Remo, mas para o futebol da região norte e nordeste do país. Já recebeu o Santos do Pelé, Eusébio já jogou no estádio Baenão, então é um estádio muito relevante na história do futebol brasileiro, Alex. Certamente, só para a gente detalhar um pouco mais, né? Em 1965, o Remo recebeu o Santos do Pelé, no amistoso, 9-4 para o Santos. Pelé jogou, inclusive vestiu a camisa do Remo. Em 1968, o Eusébio esteve aqui com o Benfica também em um amistoso. O placar foi 1-1. Histórico estádio Baenão. Hoje com capacidade para 13.792 torcedores, capacidade oficial. Tenta reagir o Remo, lançamento à frente. Helder afasta de qualquer maneira, coloca a bola para fora. E ainda sobre o Baenão, Alex, em 87 o Remo recebeu Milionários da Colômbia, que era um dos grandes times da América do Sul à época, e venceu por 2-0, aqui mesmo no Evandro Almeida. Muita história desse estádio de 102 anos de idade. Eu estou colocando 102 anos porque no próximo dia 15 de agosto complementa, mas 102 anos de idade o estádio Baenão. O Remo volta a jogar hoje aqui e quer voltar vencendo. Eduardo Ramos tem a bola dominada. Ameaça tocar à frente. Tocou com Giovani, de primeira, na direita. Ele encontra Carlos Alberto. Cruzamento para o meio da área, no meio do caminho. Jefferson Recife coloca para fora. Escanteio que favorece o clube do Remo. Eduardo Ramos se apresenta para fazer a cobrança. O torcedor não quer saber do placar, empurra, comemora, canta, lota a arquibancada, como você vê no detalhe. Aí o camisa 10 azulino
Aguarda a autorização do árbitro, que conversa com o jogador do Luverdense no meio da grande área. A gente sabe que tem aquele empurra-empurra no meio da grande área, toda aquela movimentação quando há uma jogada assim de bola parada. E agora sim autorizado o Eduardo Ramos. Pé direito na bola, pouco mais aberto, saiu do gol Edson. Complementa Juninho Tardelli. A sobra de Daniel Vansan do Clube do Remo. Sai tocando errado, agora o torcedor deu uma chiada. E vem o Gabriel Honório. Tenta descer no contra-ataque, faz o giro para trás, encontrou o Tozin com uma certa liberdade, com estilo 2 toques de calcanhar. Recomeça a jogada da equipe do Luverdense. E Alex, naquela tomada da câmera da cobrança de escanteio, a gente já pôde ver o banco de reservas do Clube do Remo no aquecimento. O Márcio Fernandes deve promover alguma alteração brevemente. Não está gostando nada do que está vendo o técnico Márcio Fernandes, certamente da equipe do Clube do Remo. Remo que treina aqui no estádio Bainão, está acostumado com o gramado, está acostumado com o espaço, mas até o momento não vem fazendo uma grande partida. Marcão Assis, Eduardo Ramos de primeira, toca errado, toca a bola para Jefferson Recife, que recupera pelo Luverdense. Anderson Ligeiro colocou na frente, a bola volta para o Leão. Um detalhe, como falou o Matheus Raimundo, os jogadores reservas do Clube do Remo já no aquecimento. 15 minutos de jogo no primeiro tempo. Eduardo Ramos recebe, ameaçou o chute, tocou na direita, Giovani puxou para a perna esquerda, que não é a boa, vai tentar de longe, bateu em cima da zaga. Recupera a posse de bola o Luverdense. Anderson Ligeiro colocou no chão. Jefferson Recife, Juninho Tardelli na travada com o Yuri, conseguiu o arremesso de mão. O Jefferson Recife para a equipe do Luverdense. Alex, impressiona o sangue frio, digamos assim, dos jogadores do Luverdense, né? A torcida do Remo num clima de grande comoção durante toda a semana aqui em Belém, por conta do agendamento do jogo de hoje para o Baenão. E o time do Luverdense muito frio, objetivo, conseguindo fazer 2 gols em 10 minutos, calando praticamente o estádio. O torcedor agora fica mais em silêncio e a gente deve perguntar, será que o Maico Gaúcho, executivo de futebol, contou para os jogadores como é jogar aqui no Baenão? Porque o Maico Gaúcho foi um dos ídolos da história recente do Clube do Remo. Foi um meia que jogou aqui em Belém em 2006 e já deve ter dito mais ou menos como é que funciona o esquema do Baenão, né, Alex? Olha, a repetição do primeiro gol do Anderson Ligeiro, o cruzamento ele chega sozinho para completar pro gol. Você vê no detalhe, isso com 8 minutos de jogo, e aos 10 minutos o Cauê entrou. Teve um leve desvio, Matheus, acho que nessa imagem vai dar para ver, ó. Há um leve desvio na perna do Marcão, nessa dá para ver, ó. É no pé que tá apoiado. Isso, exato. Aí acaba traindo o goleiro Vinícius, que até tenta chegar, mas não consegue. Levou sorte também a equipe do Luverdense, vai abrindo 2-0. Nem o mais otimista torcedor do Remo esperava por essa nos primeiros 10 minutos do jogo aqui no estádio Baenão. A gente viu os jogadores de Remo e Luverdense tomando água, né, Alex? Porque o calor realmente não tá fácil aqui. Quando começou a partida, 31 graus de temperatura, 66% a umidade relativa do ar. E eu, por curiosidade, Matheus, a gente sabe que quando uma equipe joga aqui em Belém como visitante, às vezes sente o calor, né? Eu fui ver como é que estava a temperatura hoje em Lucas do Rio Verde. Nesse momento, 34 graus, ou seja, Lucas do Rio Verde, em termos de temperatura, está até um pouco maior. Está um pouco mais calor. Claro que aqui também está 31 nublado, né? O sol não está dando as caras nesse momento. Não é uma tarde daquelas de julho daqui do Pará, né, Alex? Exato. Você falava do Maico Gaúcho, diretor de futebol da equipe do Luverdense, fez história, uma história muito positiva vestindo a camisa do Remo, principalmente aqui nesse estádio Baenão. Jogou muito por aqui o ex-meia Maico Gaúcho. Lançamento à frente para Gustavo Ramos, se alcançar é perigo antes que ele chegue à marcação do Helder, desvia de cabeça. Olha o Edson se enrolando por ali, ficou com a bola o goleiro do Luverdense. O torcedor reclama que ele teria pego fora, pegou a bola com a mão fora da grande área. A arbitragem não foi na conta. Olha o Maico Gaúcho, rapaz. Fotógrafo, Matheus Raimundo. Daqui a pouco a gente repete essa imagem, viu? Tá dando uma de fotógrafo ali o Maico Gaúcho. Na repetição o Edson fica com a bola. E a gente vê que realmente ela não chegou a sair da grande área, mas correu um risco grande aí o goleiro do Luverdense. O Maico Gaúcho multifuncional no Luverdense, né? Ele está como executivo de futebol, está fotografando o jogo, já foi auxiliar técnico, já foi coordenador técnico. E já foi saudado pelo torcedor do Remo hoje. Recebeu, quando veio ao campo hoje, ao gramado, né, de jogo, para que o Luverdense aquecesse, o Maico Gaúcho esteve aqui também e foi saudado pelo torcedor, foi homenageado aqui pelo mestre de cerimônia também hoje da reinauguração do Baenão. Olha o Remo chegando.
Bola recuada para o Edson, escapuliu, Gustavo Ramos não conseguiu alcançar. Saiu tocando com o Helder. E vai ao ataque a equipe do Luverdense. Na tentativa de surpreender o Luverdense, Alex, o Remo inverte as posições do Gustavo Ramos e do Carlos Alberto. Gustavo agora pela direita, Eduardo centralizado e Carlos Alberto pela esquerda. O Luverdense tenta pela direita. Cruzamento para o meio da área, Vinícius. O goleiro Vinícius faz a primeira defesa dele no jogo. Eduardo Ramos deixou o primeiro na saudade. Partiu de trás, na velocidade, do jeito que ele gosta. Tocou mais à frente, o Marcão Assis não tem impedimento. A zaga chega, pede pênalti. E o torcedor pediu o pênalti, a arbitragem não deu. Mandou seguir o lance. O Marcão Assis dividiu com o Helder. Levou a melhor o zagueiro do Luverdense. A bola sobrou com o goleiro Edson. O torcedor ficou na bronca, queria o pênalti. Faltou intensidade também para o Marcão Assis nesse lance, Alex. Se ele tivesse tomado a decisão mais rápido, ele poderia ter dado o tapa para frente na bola para chegar de cara com o goleiro Edson. Ele acabou esperando demais e a zaga fez a cobertura no lance. 20 minutos de jogo, primeiro tempo, 2 para o Luverdense, 0 para o Remo. Esse resultado, o Luverdense vai deixando a zona de rebaixamento. Não tem falta, segundo a arbitragem, tem sim. Ficou no chão sentindo o jogador Ramírez e a arbitragem para e marca a falta. Exceto os goleiros, Alex, todos os jogadores do banco do clube do Remo no aquecimento nesse momento. Na repetição, a falta marcada em cima do Ramírez. O pessoal está participando aqui com a gente no Twitter através da hashtag Série C no Dazon. O Rodrigo Cruz mandou uma foto dele com a camisa do Remo. O Luiz Ângelo de Brito lá em Bragança também. O Gabriel Rosa, a Elaine de Cássia. Vá mandando sua mensagem pelo Twitter. Hashtag Série C no Dazon. A falta favorece o clube do Remo. Daniel Vansan para fazer a cobrança. Vai jogar a bola no meio da área. Não jogou não. Cobrou curto com o Carlos Alberto. Puxou para a perna direita, chutou de longe e bateu na zaga. A sobra de da Silva. Vai tentar evitar a saída. Consegue. Encontrou o Cauê. Pode pintar contra-ataque do Luverdense. Cauê recebeu de volta. Tem 3 jogadores do Luverdense no meio. Juninho Tardelli. Passou o Anderson Ligeiro. Recebeu. Ele vai para cima da marcação. Puxou para o pé direito. Bateu de longe. Chutou para fora. Contra-ataque perigoso do Luverdense. Deu uma dormida mais uma vez. O setor defensivo da equipe do Remo chegou mais uma vez com perigo. Olha o chute, passa perto. Foi acompanhar o goleiro Vinícius, penso que estava na bola. E já vai ter alteração, viu, Matheus? Raimundo no Remo, já Emerson Carioca. A gente está vendo o Emerson Carioca aqui na frente da cabine aquecendo, mas o Luverdense está explorando muito o lado direito do ataque, Alex. O Ramírez e o Daniel Vansan estão deixando um espaço muito grande. Então, o Gabriel Honório, o Cauê e o próprio Tozinho conseguem fazer uma triangulação e envolver o sistema defensivo do Remo por aquele lado. A gente vê nas imagens agora o Emerson Carioca já preparado para entrar. Com 22 minutos de jogo, vai queimar a primeira alteração, o técnico Márcio Fernandes. Sai tocando errado o Remo. Lá vem contra-ataque, lá vem Tozinho. Marcão Assis, recupera. Perde a posse de bola, tenta recuperar de novo. Chega a marcação do da Silva. Chutão para frente, vai sobrar com o Gustavo Ramos. Deixa a bola sair, o arremesso de mão favorece o Leão. E vamos ter a alteração. Ainda não. Preferiu bater o arremesso de mão, o lateral, o Gustavo Ramos. Eduardo. Deixa com o Giovani. Toque era para o Gustavo Ramos, bateu na marcação. Novo arremesso de mão e agora sim vai ser processada a alteração. Vamos ver quem é que vai sair. Vai sair o Carlos Alberto. Carlos Alberto, camisa número 20, deixando o gramado de jogo com algumas vaias tímidas e entrando Emerson Carioca com a camisa número 9. Já o comentário de Matheus Raimundo a respeito dessa alteração. Primeira do Remo no jogo. Pela posição que o Emerson está ocupando agora, Alex, ele mantém o Marcão centralizado, no caso o técnico Márcio Fernandes, e o Emerson vai fazer a função do Carlos Alberto, que alterna com o Gustavo Ramos. Vai o Eduardo, cruzamento para o meio da área, afasta a zaga, a bola volta para o Remo, Juninho Tardelli tira. A bola vai sobrar com o Fredson. Praticamente sozinho no campo de defesa, só ele e o goleiro Vinícius. Ramírez saiu tocando na esquerda com o Marcão.
Alex, pelo calor intenso, a gente já tem 23 minutos. Eu imaginei até que com 20 a arbitragem daria aquele tempo técnico, né? Ou melhor, a parada para hidratação. Mas até agora nada. Costuma ser aos 27, né? Lançamento para a área da Silva, afasta. Sobra de Ramírez. Ainda ele. Eduardo Ramos pegou, virou, tentou, chutou para fora. Não conseguiu alcançar o alvo. O meio atacante da equipe do Remo. Tiro de meta favorecendo o Luverdense. Aquela parada técnica que falava o Matheus Raimundo, que costuma ser aos 27 minutos. Vamos aguardar, né, para ver se realmente vai ter essa famosa parada, justamente uma parada até de saúde, né, Matheus? Da reidratação. Yuri tenta recuperar a posse de bola melhor para o Luverdense. Juninho e Tardelli. Tozinho. Tardelli abre na direita. Tenta chegar o Luverdense. Toque para o meio, era para o Tozinho, passou de todo mundo e ficou com o Vinícius. Márcio Fernandes precisa corrigir urgentemente esse lado esquerdo da defesa do Remo, Alex. O Luverdense ganha praticamente todas as bolas no espaço entre o Ramírez e o Daniel Vansan. Gustavo Ramos toca pelo meio, Eduardo Ramos tenta de primeira, tocou esquisito. A bola ficou com o Helder. O Edson sai tocando com o da Silva. Helder. Quando tenta dar uma apertada na saída de bola ali do Luverdense, principalmente quando a bola chega até o goleiro Edson, muitas das vezes dá um susto. Alex, uma curiosidade sobre o Luverdense. Nos últimos 5 jogos da equipe do Mato Grosso, apenas em um deles foi marcado gol, que foi contra o Atlético Acreano, vitória por 4-0. Ou seja, 2 foram marcados em 10 minutos aqui no Baianão contra o Remo. É isso, Matheus. Bola tocada mais atrás com o Edson. Helder, da Silva, aperta. O Remo consegue recuperar a bola. Yuri, cadê a opção? Abre até os braços, busca, encontra Eduardo Ramos, marcado de perto. Gustavo Ramos na direita, ameaçou o chute de longe, chutou para fora. Bola passou longe do gol do goleiro Edson, sem perigo, apenas tiro de meta para a equipe do Luverdense. DAZN, mais esportes ao vivo do que em qualquer outro lugar. Sábado, logo depois dessa partida, tem Série C que segue aqui no DAZN com Juventude e Paysandu. Amanhã, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, às 18 horas. Amanhã também tem Fórmula 2, etapa da Grã-Bretanha. A corrida 2 às 5 horas da manhã. 4h45 da manhã, a corrida 2 também da Fórmula 3. Major League Soccer nesse domingo. Tudo você acompanha aqui no DAZN, mais esportes ao vivo do que em qualquer outro lugar. Vem Ramírez, o torcedor quer pressa, passou o Daniel Vansan, quem recebeu foi Emerson Carioca, colocou à frente, passou o primeiro, passou de segundo, chutou em cima da zaga, Edson tenta evitar a saída e não consegue, escanteio pro Leão. No detalhe, o goleiro do Luverdense foi tentar evitar a saída de bola, mas o escanteio favorece o Remo e basta isso para o torcedor apoiar, para o torcedor acordar na arquibancada. Quero o Leão junto com ele, quero o Leão indo para cima, Daniel Vansan. A cobrança do escanteio. Autorizado, perna esquerda, um pouco mais aberto, vai passando de todo mundo, sobra com o Gustavo Ramos, de cabeça. Trocou passes com o Fredson. Lançamento para o meio da área, segundo pau, Edson fica com a bola. Tentaram trocar passes ali o Gustavo Ramos e o Fredson. Não é muito do Fredson, era para estar por ali tentando fazer o cabeceio e acabou colocando para a área. Ficou com a bola o goleiro Edson e tem jogador do Luverdense no chão. Para o desespero do torcedor azulino, Matheus Raimundo, porque realmente já foram muitos atendimentos aí nesse primeiro tempo, né? Exatamente, e a vantagem no placar também do Luverdense acaba irritando o torcedor presente aqui no estádio Baianão, mas a gente sabe também que o calor é muito forte aqui no momento, então qualquer pausa para a hidratação pode ser benéfica até para os jogadores do Remo. Agora, detalhe, a arbitragem precisa compensar todas essas paradas no tempo de acréscimo aos 45. Um detalhe, o jogador do Luverdense saindo. Atendimento fora de campo. Deu uma levantada meio rápida ali, viu, Matheus? A imagem não mostrou, a gente está vendo o técnico Márcio Fernandes preocupado. Mas nesse momento, com 10 em campo, a equipe do Luverdense. Olha, essa vaia que o torcedor que está acompanhando pelo DAZN escuta ao fundo, é justamente a vaia do torcedor do Remo em cima do jogador do Luverdense que saiu. Agora há pouco levantou rápido demais. O zagueiro Helder.
já vai pedir para voltar para o gramado. Tiro de meta que favorece a equipe do Luverdense. O Remo, na base do fair play, devolveu a posse de bola à equipe visitante. O Helder que está pendurado com 2 cartões amarelos, ou seja, se ele tomar o terceiro hoje, fica fora da próxima partida do Luverdense. Toma chutão à frente, né? Resvala de cabeça para trás o Tozinho. E a bola vai ficando com o goleiro Vinícius, prefere ficar com ela o Marcão. Ele tem pressa, o Remo já sai jogando. Busca uma opção, tem Daniel Vansan na esquerda, ele recebe. Abre os braços, Daniel Vansan, busca a opção. Acaba tocando com o Marcão, lançamento à frente, para o Eduardo Ramos se virar por ali. Passou, mas passou com falta, segundo a arbitragem. Ia sobrando a bola com o Eduardo Ramos. Na segunda arbitragem houve uma carga do meio atacante azulino e a falta foi marcada em cima do jogador do Luverdense. Já na repetição. Não sei se é intencional, mas sobra um braçozinho ali na dividida, né, Matheus? E isso acaba desequilibrando o jogador do Luverdense e a falta marcada. Eu fiquei com essa impressão também. O braço do Eduardo acaba tirando o zagueiro da jogada, ele ganha uma vantagem e a falta é marcada. Não vejo falta intencional. Não vejo, é maldosa, né? Não é um lance maldoso. Não vejo cartão amarelo de forma alguma, mas houve realmente talvez uma deslocada no adversário. Emerson Carioca tenta o lançamento para a velocidade do Gustavo Ramos. Se alcançar é perigo, alcançou, evitou a saída. Jefferson Recife na marcação em cima dele, vai ter que se virar sozinho. O Gustavo Ramos não tem ninguém para ajudar, tenta o toque à frente, coloca para fora. Escanteio favorecendo o Leão. Mais um escanteio favorecendo o clube do Remo. Quem está para fazer a cobrança é o Giovani. Ali próximo da cobrança estão os jogadores do Remo. Próximo também o torcedor azulino lotando a arquibancada do Baianão. Escanteio cobrado no primeiro pau. Afastou da Silva. Arremesso de mão. O Remo é pressão, o Remo está no prejuízo. O Remo tenta correr atrás para diminuir o placar. Desvia de cabeça o Lucão. E quem é a sobra de bola? O Anderson Ligeiro vai chegar por ali. Ele e o Marcão Assis. O Anderson Ligeiro sai com bola e tudo. O escanteio favorece o Remo. Emerson Carioca se apresenta para fazer a cobrança, mandou Gustavo Ramos ir lá para a área. O goleiro Edson preocupado. A zaga do Luverdense também. O torcedor apreensivo. 31 minutos, 15 segundos, primeiro tempo. Escanteio cobrado, Emerson Carioca no primeiro pau, afastou. Edson defendeu em 2 tempos. Afastou esquisito a zaga do Luverdense na sobra de primeira, salvo engano, foi o Fredson quem chutou. Estava bem posicionado o goleiro Edson, em 2 tempos fez a defesa. Como se diz na gíria da bola, né, Alex? Bateu roupa, mas conseguiu fazer a defesa em 2 tempos o Edson. Vale destacar também a entrada do Emerson Carioca no time do Remo, né, Alex? Um jogador bastante voluntarioso, tem conseguido dar um dinamismo maior no ataque do Remo, pelo menos até agora os 31. E o Gustavo Ramos tenta se virar por ali. Em cima dele a marcação. Consegue descolar mais um escanteio. Já que o Lucão acabou colocando a bola para fora. E o escanteio favorece o Remo. Dessa vez é Eduardo Ramos quem se apresenta para fazer a cobrança. O Giovani cobrou no primeiro pau. O Emerson Carioca cobrou no primeiro pau. Vamos ver o que vai fazer o Eduardo Ramos. Em autorização. Partiu o pé direito. Mais aberto, segundo pau foi lá em cima, o Edson não achou, tá viva a bola, afasta de cabeça o Helder. Daniel Vansan tem a sobra. Vai jogar com quem? A perna direita não é boa, mas ainda assim ele tenta o lançamento para a área, saiu esquisito o Edson. Emerson Carioca de cabeça, pro meio da área, briga por ela Marcão. Afasta a zaga do Luverdense. Juninho Tardelli tenta o lançamento, buscava o contra-ataque. Fica fácil com o Yuri que tá sozinho. A bola é do clube do Remo. Alex, para o Remo ter um volume maior de jogo, precisa adiantar suas linhas. Até começou fazendo isso, mas rapidamente acabou ficando espaçado. Um time muito distante dificulta a troca de passes. O Remo precisa se adiantar e aproximar mais dos seus jogadores. Hashtag Série C no DAZN, mande a sua mensagem, participe, faça o jogo junto com a gente. Reestreia do Bainão, Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo chegando com o Eduardo Ramos. Puxou o Emerson Carioca, vai sair cara a cara, chutou pra fora!
Recebeu do jeito que sonha um camisa 9, o Emerson Carioca. Saiu cara a cara com o Edson e colocou para fora. Não conseguiu fazer o gol, não foi. Agora que soltou o grito de gol, o torcedor azulino, veja na repetição. A ideia do Emerson Carioca foi correta, só que ele acabou tirando demais do goleiro Edson e a bola foi para fora. Mas ele bateu tirando do goleiro. Se anima o Remo, começa a chegar um pouco mais, com um pouco mais de perigo. Já começando a dar trabalho também para o goleiro Edson. Hashtag Série C no DAZN, Matheus. Exatamente, o pessoal está participando com a gente aqui via Twitter. O Carlos Dantas, lá em Imperatriz, no Maranhão, dizendo: vamos, meu leão. Quem mais? O Me Dá Bloque. Rapaz, o Twitter está pedindo para bloquear ele, mas eu não vou fazer isso. Aqui em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, assistindo o Leão. O belga remista, lá no Morro da Fumaça, em Santa Catarina, assistindo o Clube do Remo. O William Avis também, pedindo um abraço para a amiga dele, Cândida, que está ligada na volta do Baenão. O Marquinho Bulhões, lá em Castanhal, agradecendo a todo mundo que vai fazendo a transmissão junto com a gente. Hashtag Série C no DAZN, você vê na imagem. Participe, mande a sua mensagem. Tem muito jogo pela frente ainda. Evandro, faz o toque mais atrás com o Helder. E Yuri apertando a saída de bola. Tenta sair do Luverdense. Recupera a posse de bola, Yuri. Deixou com o Ramírez. Opção Marcão Assis, mais à frente. Ramírez de volta. Na esquerda, Daniel Vansan. 3 jogadores do Remo na grande área. Ele parte para cima do Gabriel Honório. Deixou com o Emerson Carioca. Pé direito, puxou, chutou e Edson defendeu. Dessa vez acertou o alvo o Emerson Carioca. O Edson teve que colocar para fora. E olha o torcedor animado. O Remo perde gols, mas o torcedor sente o Leão chegando mais perto. Escanteio cobrado, Eduardo Ramos afasta a zaga. A sobra mais uma vez de Emerson Carioca. Tentou de novo, carimbou a zaga. Daí, Giovani tentou de longe, passou para fora. Às vezes um desvio no gramado pode dar uma traída no goleiro. Matheus Raimundo tentou de longe o Giovani. O gramado que ele está acostumado, treina todo dia. Mas a bola acabou indo para fora. Deve ter buscado aquele montinho artilheiro que ele já conhece para tentar fazer esse gol, um chute de longa distância. Vale ressaltar, Alex, mais uma vez, o Emerson Carioca, né? Ele conseguiu dar um dinamismo. A repetição da defesa, Matheus. Deu um belo chute e mérito do Edson também, que foi buscar a bola. O chute foi bonito, a defesa mais ainda. Já já você complementa, porque vem o Remo chegando. Da Silva aparece. Gustavo Ramos recupera. Já recupera de novo o Luverdense. Tenta sair no contra-ataque com o Juninho Tardelli. Jogo bom é assim, Matheus. E não dá tempo nem do comentarista falar direito. Olha o Anderson ligeiro. Tenta chegar antes que ele, Fredson. Alcança. Busca o que fazer. Faz o corte bonito. Fredson sai jogando com estilo. Deixa a bola com o Ramírez. O torcedor gostou. Saiu tocando errado o Ramírez. Já recuperou a posse de bola do Luverdense. E o detalhe é que o Emerson Carioca está de meia. O Eduardo Ramos de atacante pela esquerda, o Marcão centralizado e o Gustavo Ramos caindo pelo lado direito. Ou seja, o próprio Remo já mudou o posicionamento dos seus jogadores de ataque. Nesse momento o Remo é todo coração. Olha o Emerson Carioca. Já deixou 3 aí na saudade e reclamou de falta. A arbitragem parou e marcou. Falta em cima de Emerson Carioca. O jogo é quente, o jogo é emocionante. O torcedor vibra, o torcedor grita. Olha o apoio do torcedor azulino. Microfones do DAZN captando o grito do torcedor azulino de apoio. As imagens mostram a arquibancada voltando a receber torcedor em um jogo oficial 5 anos e 2 meses depois. O Baenão está de volta. Mas o placar não está nada bom. O Leão quer uma virada. Tem essa chance na falta com o Eduardo Ramos. Pé direito. Bola para o meio da área. Desvio de cabeça para o meio, Jefferson Recife fica em cima, Marcão tenta recuperar, o Marcão assiste. Melhor para o Luverdense, Anderson ligeiro, vai tentando se virar, saiu com bola e tudo. É Remo no ataque, vem Gustavo Ramos. A cobrança de lateral um pouco forte demais, ainda assim consegue outro arremesso de mão, Remo. Giovani na cobrança, com Gustavo Ramos. Deixou o Anderson ligeiro na saudade, lançamento para a área. Desvia, Eduardo Ramos de primeira, colocou na frente, quem é que chega? Jefferson Recife afasta.
Marcão de peito, deixa com o Yuri. Recua tudo com o Fredson, sozinho no campo de defesa, junto com o goleiro Vinícius apenas. E Daniel Vansan. Ramires se apresenta, recebe, faz o giro. Tenta um lançamento meio esquisito, Marcão assiste, toca de cabeça, acabou atuando de zagueiro. Deu certo, voltou para ele, nova chance, afasta a zaga. E tem falta de ataque do Remo, segundo a arbitragem, marcada em cima do Cauê. Você vê no chão o Cauê, jogador que inclusive fez o segundo gol da partida. Você que chegou agora, com 8 minutos o Luverdense abriu o placar, com 10 minutos fez o segundo. E está conseguindo se segurar. Você falava do Cauê, Alex, autor do segundo gol. Ele passou pelas bases de Ponte Preta e Bahia e na temporada 2018 jogou no Jacobina da Bahia. E hoje joga na equipe do Luverdense. Vai ajudando o Luverdense a conquistar um grande resultado diante do Remo. Marcão. Deixa a bola com o Yuri. Recomposta a zaga do Luverdense. O Remo precisa pensar um pouco mais, trabalhar um pouco mais a jogada. Yuri. À esquerda mais uma vez com o Marcão. Daniel Vansan recebe na esquerda, marcação, aperta para cima dele, tenta o lançamento, colocou no peito, atou no peito, colocou no chão o Cauê, mas colocou para fora, arremesso de mão favorece o Remo. Arremesso cobrado com o Ramires. Eduardo Ramos. Princípio de protesto da torcida começa agora, Matheus. Gustavo Ramos toca na direita. O torcedor pede raça. O Fredson tenta jogar a bola lá pro meio da área. O Marcão assiste, tenta de cabeça, a zaga afasta. Cauê complementa. Yuri recupera. Deixa com o Eduardo Ramos. Deu certo, voltou pro Yuri que já tocou no Daniel Vansan. Ele busca uma opção. O Yuri recebe mais uma vez atrás. Emerson Carioca. Fez o giro, devolveu no Yuri, lançamento pro meio. Tira de qualquer maneira Evandro. Bola é mais uma vez do Remo. Fredson, será que ele vai tentar de longe carimbou a zaga? Eu não diria que falta raça, Alex, que é o que o torcedor pede. Falta aproximação, falta toque de bola para envolver o adversário. É algo que a gente vem vendo com frequência no time do Remo, um time muito espaçado. Os jogadores precisam estar mais próximos para poder tabelar. O torcedor faz a parte dele, joga junto com o time, faz a festa. Mas às vezes quando não vê dentro de campo a coisa acontecendo, e consegue mais um escanteio agora o Remo. Aí ele começa a protestar mesmo que ainda timidamente, né, Matheus? Mas lá vem o torcedor junto novamente. Porque o Leão está no ataque. E o Daniel Vansan vai fazer a cobrança do escanteio. 41 minutos de jogo no primeiro tempo. O Thiago, goleiro reserva do Remo, está em pé aqui, ao lado do Márcio Fernandes, também orientando o time. Daniel Vansan, perna esquerda. Tentava o Fredson. A zaga afasta, sobra de Giovani. Fez o giro, vai tentar de longe, bateu em cima da zaga. Emerson Carioca recupera, deixa com o Yuri. Daniel Vansan pede desesperado na esquerda. Yuri prefere o lançamento na direita com o Gustavo Ramos. Deixou no chão, matou meio esquisito, colocou de cabeça à frente, chutou Giovani. A bola fica com o Edson, a arbitragem deu a lei da vantagem, mas depois marcou a falta. Porque não teve vantagem, na verdade, o Remo. Uma falta forte foi marcada em cima do Gustavo Ramos. É um lance de grande perigo. Uma ótima oportunidade para o Remo, quem sabe, diminuir o placar nesse primeiro tempo. E correta leitura do Gilberto Rodrigues Castro Júnior, o árbitro. Ele deu a lei da vantagem corretamente. A falta foi marcada após a conclusão de um lance perigoso para o Remo. A gente viu a arbitragem sinalizando com acréscimos, salvo engano, 3 minutos ou 4, Matheus Jamuno. E já vai subir a placa. 42 minutos e 30. Daniel Vansan e Eduardo Ramos próximos da bola. O lance é perigoso. Remo tenta diminuir o placar. É o Daniel Vansan, de esquerda, jogou na direção do gol. O Edson ficou com a bola, reclamou de falta e está no chão sentindo o goleiro do Luverdense. Vai pintar cartão amarelo o Fredson. Um cartão, ao meu ver, Matheus Raimundo, não sou comentarista, mas um cartão até meio bobo do Fredson, viu que nem reclamou. Porque a bola foi fácil, olha só na repetição. Foi fácil para o Edson, que fez a defesa. Aí depois o Fredson deixa a mão naquela passagem. Ajuda o goleiro Edson a valorizar o lance e acaba sendo premiado com um cartão amarelo de graça, Matheus. Bem aplicado o cartão para o Fredson. Totalmente desnecessária a atitude do zagueiro azulino em deixar o braço. A equipe está perdendo e ele fazer com que o goleiro do Luverdense ganhe ainda mais tempo não é uma atitude razoável, considerando as condições do jogo, né, Alex? Confirmação do cartão amarelo para o Fredson.
Foi o terceiro do Fredson. Está fora do próximo jogo do Remo contra o Ipiranga lá em Erechim. Ainda tem isso, Matheus Jabim. Já tem esse prejuízo. Fredson desfalca a equipe do Remo no próximo fim de semana. Na próxima rodada contra o Ipiranga de Erechim. Vem Cauê pela direita. Cruzamento para trás, quem chega? Anderson Ligeiro vai atrás dela. Antes que todo mundo, Gustavo Ramos. Bola bateu na marcação, sobrou com o Giovani, que já devolveu com o Gustavo Ramos. O Remo tem pressa. Gustavo Ramos coloca a frente. Não deixou a bola sair. Alcançou. Fez o giro. Em cima dele a marcação, acaba recuperando a posse de bola. Tenta o contra-ataque do Verdense. Gabriel Honório. À direita, abriu com o Cauê. Estamos chegando a 44:30 nesse primeiro tempo. 0 para o Remo, 2 para o Luverdense. Helder. Deixa com o Lucão. Alex, além do Fredson, o Remo não vai poder contar com o zagueiro Rafael Jansen, que foi diagnosticado com uma lesão no menisco medial do joelho direito e vai passar por uma cirurgia na próxima segunda-feira. Ou seja, o Remo começa a ter problemas para montar a sua zaga para a partida da próxima sexta-feira lá em Erechim. Perde Fredson, não terá Rafael Jansen. Problemas para o jogo contra o Ipiranga. Emerson Carioca tentou passar no meio de dois, reclamou de falta, a arbitragem parou e marcou. Mais uma chance para o Leão. Iremos a 48, nesse momento sobe a placa de acréscimos. Aqui no Estádio Baianão, 3 minutos, iremos a 48, acabamos de passar de 45. Bem aplicado o tempo de acréscimo, vários atendimentos para os jogadores do Luverdense e 3 minutos está de bom tamanho para esse primeiro tempo. Mais uma vez Daniel Vansan próximo da bola. Se aproxima também Giovani. Por ali também está o Eduardo Ramos. E a arbitragem no momento vai ajeitando a barreira. Uma certa demora. Giovani já saiu de perto da bola. Daniel Vansan e Eduardo Ramos. Ainda agora o Daniel Vansan tentou e o Edson ficou com a bola. Será que vai o Eduardo Ramos dessa vez? Preocupado o goleiro Edson. Próximos da bola está aí Daniel Vansan e Eduardo Ramos. Já estamos nos acréscimos. O Remo tenta diminuir o placar ainda no primeiro tempo para tentar o empate e a virada no segundo. Autoriza o árbitro. É o Daniel Vansan. Partiu de esquerda, passou da barreira. Edson! Acertou o alvo e cobrou muito bem o Daniel Vansan, mas melhor que ele, o goleiro do Luverdense. Fez a ponte, colocou para escanteio. Veja na repetição. O Leão segue no ataque. E é o Daniel Vansan mais uma vez na cobrança. É um novo escanteio. Cobrou no primeiro pau. Da Silva afastou. A sobra de Emerson Carioca. Emendou um chute em cima da marcação. E olha o contra-ataque. Lá vai o Cauê, lá vai o Luverdense. Passou da Silva, na direita. Recebeu, invadiu a área, tentou o chute, chutou para fora. Tiro de meta para o Remo, safa-se o Leão no contra-ataque. O Vinícius saiu jogando esquisito, mas meteu a mão na bola da Silva. De repente podia até pintar um cartãozinho pro da Silva aí, não sei não, viu, Matheus Raimundo? Mas o Remo chegou bem na falta cobrada aí pelo Daniel Vansan, mas quase tomou um contra-ataque. Tomou o contra-ataque. Tomou o contra-ataque e, além do da Silva ir puxando o Helder, zagueiro, partiu em altíssima velocidade pela entrada da grande área do Remo. E aparecer como elemento surpresa, né? Lance perigoso de lá, lance perigoso de cá. Jogo bom, jogo movimentado, jogo quente. As emoções, todos os sentidos, né, Alex? Em todos os sentidos. Muitas emoções reservadas para o segundo tempo. Por enquanto é o Luverdense que vai levando a melhor, ganhando por 2-0. Jefferson Recife, coloca mais atrás com o Lucão. E a arbitragem determina o fim de jogo no primeiro tempo. O torcedor azulino não gostou nada do que viu. Vaias são ouvidas nesse momento aqui no Estádio Baianão. O torcedor que hoje lota a arquibancada num jogo histórico, 5 anos e 2 meses depois do último jogo oficial. O Baianão volta a receber o jogo, o estádio Evandro Almeida, de propriedade do Clube do Remo, com ingressos praticamente esgotados. Mas o torcedor não está gostando nada do que está vendo dentro de campo, porque o Remo não conseguiu marcar gols e tomou 2. Logo no começo do jogo, aos 8 e aos 10 minutos,
O Luverdense conseguiu fazer 2-0 e está preocupando muito o torcedor azulino nesse momento. Matheus Raimundo, o que a gente pode falar dessa partida? Resultado parcial 2-0 para os visitantes, 2-0 para o Luverdense, que nesse momento vai saindo da zona de rebaixamento. Alex, a proposta de jogo do Remo no início da partida era até interessante, de dificultar a saída de bola, adiantando suas linhas de defesa. Mas o gol do Anderson Ligeiro aos 8 minutos... Estatísticas na tela, Matheus, para embasar ainda mais o seu comentário. O gol do Anderson Ligeiro aos 8 minutos e do Cauê aos 10 fizeram com que a dinâmica mudasse completamente. O Luverdense tentando cadenciar o jogo e o Remo tentando envolver com a entrada do Emerson Carioca, que atuou mais como um meia do que como um atacante propriamente no posto do Carlos Alberto. A gente vê 6 chutes do Remo contra 4 do Luverdense no gol, 5 faltas para cada lado, nenhum impedimento marcado, uma defesa do Vinícius, mas não conseguiu descontar o placar. E no segundo tempo a gente já vê o Alex Sandro em campo, não é isso? Isso, o Alex Sandro entrou com a 11, camisa 11 no lugar do número 2, Giovani. 2 alterações já feitas no Remo. Remo que não conseguiu marcar também por conta de uma grande atuação do goleiro Edson do Luverdense. Quando o Leão chegou, o Edson foi muito preciso também nas jogadas. E por enquanto o Luverdense vai vencendo por 2-0 aqui dentro do Estádio Baianão. Começa o jogo no segundo tempo, mais 45 minutos e acréscimos para o Clube do Remo e o Luverdense, Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo já tenta chegar, chega com tudo, o Helder colocando para fora. Vale se manter no G4 ou quem sabe até melhorar a classificação para o Remo esse jogo, e vale sair da zona de rebaixamento para o Luverdense, coisa que a equipe de Mato Grosso está conseguindo nesse momento, porque está vencendo por 2-0. Na tela a confirmação da alteração, Giovani saiu, entrou o Alex Sandro. No primeiro tempo já havia saído o Carlos Alberto e entrado o Emerson Carioca. 2 alterações já queimadas pelo técnico Márcio Fernandes, do Clube do Remo. Nenhuma alteração até agora do técnico Júnior Rocha, do Luverdense. Luverdense que recupera a posse de bola. Gabriel Honório. Não tem pressa, faz o giro, toca mais atrás com o da Silva, que já encontra Caê. Se arrisca no ataque o Luverdense. Puxa para o meio. Tentou passar o Gabriel Honório e recebeu a falta. Falta em cima do camisa 7 do Luverdense. Luverdense que é conhecido como Verdão do Norte, em Mato Grosso. E hoje vai surpreendendo o Leão Azul Paraense no Estádio Baianão. Cauê. Fez o giro, reclamou de falta, a arbitragem mandou seguir o lance. Yuri ficou com ela. Tem contra-ataque o Remo. Toque para Eduardo Ramos. Fez o giro, puxou para o pé direito, que é o bom. Marcação aperta para cima dele. Passou pedindo Gustavo Ramos. Recebeu cruzamento para o meio da área. Alex Sandro tentava de cabeça, afastou a zaga. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. E a arbitragem para e marca escanteio favorecendo o Remo. Pintou até cartão amarelo para o Cauê. A arbitragem deu vantagem, o lance agora há pouco, que quando o Remo recuperou a posse de bola, o Cauê recebeu o cartão amarelo. Porque no chão ele tentou fazer a falta, evitando o contra-ataque, mas a bola já estava com o Yuri um pouco mais à frente, o Remo seguiu no contra-ataque. Deu a lei da vantagem ao árbitro. Olha, nesse lance aí, ó. No chão, o Cauê tentou se jogar por aí. O Remo está no ataque, bola na área. Chega Juninho Tardelli para recuperar e afastar. Chutão para frente. Aí tá sozinho por aqui o Marcão. Alex, não é só a torcida do Remo e do Luverdense que estão ligados no jogo, viu? Tem mais gente, Matheus Raimundo? Matheus Ataíde diz o seguinte: torcida do Voltaço de olho na partida. É, o Volta Redonda que nesse momento é líder. Interessa pro Volta Redonda o resultado que está acontecendo hoje aqui. Porque se o Remo vencer, passa pelo Volta Redonda. Teremos depois também São José e Ipiranga, assim, na verdade já estão em campo. Alex Sandro desce na velocidade, tenta o Remo, fez o giro, reclamou de falta, a arbitragem mandou seguir o lance. A sobra do Remo é de Yuri. Na direita, Eduardo Ramos. Emerson Carioca pelo meio. Abre na esquerda com o Daniel Vansan. Marcação do Gabriel Honório em cima dele. Cruzamento para o meio da área. Edson! Ficou com a bola, o lance sempre muito perigoso, que o goleiro vai caminhando para trás em direção à trave. Ele até chegou a se chocar com a trave e dessa vez não ficou no chão sentindo. Queria lateral nesse lance. Os jogadores do Remo queriam um lateral. E agora parou o lance, a arbitragem, Matheus, porque a bola bateu nele. E vai falar alguma coisa com o banco de reservas do Remo também, que reclamou muito ainda agora do lance.
E a reclamação é com o técnico Márcio Fernandes. E o árbitro fala, eu quero todo mundo sentado. Deu para ver benzinho ele falando com o banco de reserva do Clube do Remo. Sobre a paralisação, a nova regra do futebol mostra que toda vez que a bola bater no árbitro, o jogo vai precisar ser interrompido e aí ela é colocada em jogo depois, Alex. E falando também sobre a substituição do Alex Sandro no posto do Giovani, o Gustavo Ramos agora ocupa a lateral direita do Clube do Remo. Ele que é atacante de ofício, né? Vamos ver de que forma o sistema defensivo azulino vai se comportar agora. As análises do jogo com o Matheus Raimundo, a sua participação na nossa hashtag Série C no DAZN. Tentava chegar a equipe do Luverdense, recupera a posse de bola o Remo. Alex Sandro, caindo pela direita, lançamento para Marcão Assis, ele tem o domínio, passou Eduardo Ramos, recebeu. Será que ele tenta daí? Buscou opção, tentou devolver no Marcão Assis, que está impedido. Impedido o jogador do Clube do Remo, quando recebeu o lançamento de Eduardo Ramos. 3 ou 4 jogadores do Luverdense chegaram em cima do Eduardo Ramos também. Eu achei até que ele fosse chutar, Matheus, e talvez fosse a melhor decisão, mas muita gente apertou para cima dele e tentou o lançamento. Estava impedido o Marcão. Acabou sendo muito lento também o Eduardo, né, na hora da tomada de decisão. E aí está impedido também o ligeiro. Marcação acontece agora de forma oficial. E agora há pouco, Matheus, a gente que está vivendo hoje hoje é um jogo histórico, né, principalmente para o torcedor do Remo, para a história do Remo, a reinauguração do Estádio Baianão, que há 5 anos não recebia um jogo oficial, apenas treinos do Clube do Remo. E é interessante quando a gente fala desses estádios um pouco menores, assim, né, que muitas equipes têm. Agora há pouco, quando chegou o árbitro para falar com o Márcio Fernandes, foi próximo da cabine, é tão próximo que a gente conseguiu ouvir o que falava o árbitro do Márcio Fernandes, né? E a gente ouviu com o nosso retorno ainda aqui, né, Alex? Isso, exatamente. No ouvido. Saiu até no microfone. Ramires, toca mais atrás com o Marcão, tenta chegar ao Remo. Daniel Vansan na esquerda. Vai tentar chegar, cruzamento de primeira para o segundo pau, quem chega lá, Jefferson Recife, Eduardo Ramos, Jefferson Recife, Eduardo Ramos, de quem é a sobra é do Remo, não houve nada segundo a arbitragem. Alex Sandro, tem um domínio, puxou para trás, buscou opção, procura alguém, quem é que aparece? É o Gustavo Ramos, que dominou esquisito, mas conseguiu arremesso de mão. O Remo tem pressa, o Remo está atrás, do placar perde por 2-0. Gustavo Ramos. Fecha-se o Luverdense. Tem a posse de bola o Leão. Eduardo Ramos recebeu. Procura uma opção. Aí não tem ninguém. Vai carregando até a linha de fundo. 3 jogadores do Luverdense em cima do Eduardo Ramos, que consegue o arremesso de mão. Emerson Carioca com liberdade. Será que ele tenta de novo? Tentou de longe. Edson soltou a sobra de quem é. Tentou complementar. Pênalti! Está marcado o pênalti. Mas olha, mandou voltar atrás a arbitragem. Está marcado impedimento. O pênalti havia sido marcado, o torcedor havia comemorado. Mas rapidamente os jogadores do Luverdense foram apontar ali para o auxiliar, o Fernando Antônio da Silva Júnior, de Pernambuco, e ele já havia marcado impedimento no lance. Voltou atrás a arbitragem, e a gente vai ver agora a conversa entre os 2 membros da arbitragem, só para a gente ter a confirmação. Voltou atrás, realmente marcado o impedimento. Não foi agora, o torcedor comemorou bastante, mas não foi dessa vez. Na repetição soltou o Edson, olha só. Aí ele teria cometido esse pênalti em cima do Marcão Assis. Penso até que foi o Matheus Raimundo, né? Eu teria marcado também, tivendo a repetição, mas se estava impedido. Aí mandou voltar. Estava impedido o Ramires, jogador da equipe do Remo. E acabou sendo providencial o impedimento, né, Alex? Porque acabou sendo uma falta também do goleiro Edson em cima do Marcão Assis, atacante do Clube do Remo, mas impedimento bem marcado. Levou sorte dessa vez o goleiro do Luverdense, que fez um bom jogo no primeiro tempo. Está jogando com o Geninho Tardelli. E um chute de difícil defesa do Emerson Carioca também, mais uma vez, né, Alex? Quando arriscou de longe, o Emerson Carioca deu bastante trabalho para o Edson, né?
Vem Daniel avançando, vem Remo, vem pela esquerda, por baixo, no carrinho, na bola, segundo a arbitragem, coloca a bola para fora o Helder. É novo escanteio para o Remo, tem pressa o Leão, tem pressa o Daniel Vansan, que já ajeita para fazer a cobrança. Alex, no primeiro tempo, Douglas, camisa 19 do Luverdense, levou o cartão amarelo no banco de reservas da equipe. Reclamação durante o segundo gol, Matheus. Na verdade, ele exagerou na comemoração. Cobrado de escanteio. Juninho Tardelli colocou na frente, vai sair cara a cara com o Vinícius. Contra-ataque perigoso, adiantou demais Juninho Tardelli. Vinícius saiu do gol esperto, bem colocado o goleiro Azulino para ficar com a bola. Perde uma ótima oportunidade no Luverdense. E o Remo sai no contra-ataque com o Ramires. Escorregou o marcador, tocou o cruzamento para trás, a sobra de Edson. Eu tô falando, é jogo lá e cá, é jogo emocionante, é jogo quente. É jogo de Série C, do jeito que o torcedor gosta. O Leão chega ali, o Luverdense vem no contra-ataque. É a Série C que você acompanha no DAZN. Chutão para cima, lá vai o Marcão Assis. A bola bateu nos pés do Helder e acabou sobrando com o goleiro Edson. Levou sorte agora o Luverdense, que já vai fazer uma alteração. No lance do Juninho Tardelli, ele acaba dando um toque a mais e facilita para a defesa do Vinícius. Se ele conduz um pouco mais para dentro da área, ele chegaria em plena condição de finalização. Pode ter perdido a chance de matar o jogo. O Juninho Tardelli, capitão da equipe do Luverdense. Agora a alteração no Verdão do Norte, o Luverdense. Sai o camisa número 8, o Cauê, que fez o segundo gol da partida. E entra o camisa número 15, Magno. Primeira alteração na equipe do técnico Júnior Rocha. Confirmação na tela. Saindo o Cauê, entrando o Magno. Já mais uma alteração no Luverdense. Já não, agora, Matheus. Vai sair o Tozin. Eu te confesso que falei pouquíssimas vezes o nome dele na partida. Vai entrar o camisa número 19, o Douglas. A substituição do Cauê, ou melhor, do Magno pelo Cauê, o Júnior Rocha troca um jogador pelo outro da posição. Agora a gente vê a entrada do Douglas no posto do Tozinho. O Douglas que já entra com o cartão amarelo, é importante destacar, e vai fazendo a função de atacante pelo lado esquerdo do campo. E o Gabriel Honório cai pelo lado direito. Apoiado, claro, pelo Juninho Tardelli. Douglas que recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo. Ainda no banco de reservas. Eduardo Ramos. Emerson Carioca, Eduardo Ramos, Emerson Carioca, Eduardo Ramos. O Douglas apertou para cima dele, recuperou a posse de bola e recebeu a falta. E vai pintar cartão amarelo para o camisa 10 Azulino. Eduardo Ramos, que está no chão, na dividida com o Douglas. Assim que se levantar com a ajuda da arbitragem, recebendo o cartão amarelo. Camisa 10 do Remo. Perdeu o tempo da bola, acabou atingindo o jogador do Luverdense, bem aplicado o cartão amarelo ao Eduardo Ramos. Eu já muito penso que tenho a impressão que aquela desmarcação do pênalti deu um balde de água fria, né? Vem o Remo, vem o Luverdense, Jefferson Recife adiantou demais. Essa bola resvalou na marcação, escanteio favorecendo o Luverdense. Até porque o segundo tempo começou quase que como uma continuação do primeiro, né? Com o Remo tentando pressionar, envolver o sistema defensivo, marcando pressão. Mas a gente vê agora o Luverdense conseguindo sair um pouco mais e até pressionando o Remo no seu campo de defesa, como foi o lance do Juninho Tardelli, que perdeu um gol, e agora com o escanteio a seu favor. Escanteio a seu favor com o Juninho Tardelli para fazer a cobrança. Ele é capitão, ele é camisa 10. Ele bate de direita, no primeiro pau, o Eduardo Ramos afasta. Yuri complementa. Emerson Carioca briga pela bola, de primeira serviu Alex Sandro. Partiu tentando o lançamento. Demorou demais o Alex Sandro, quando a bola foi já estava impedido o Emerson Carioca, Matheus Jair. Estava muito impedido o Emerson Carioca, né, Alex? Mas essa eu vou... Me permita, Matheus Raimundo, opinar nesse lance, me permita? À vontade. Essa eu vou colocar na conta do Alex Santos, demorou demais. Emerson Carioca partiu, pediu, gesticulou, gritou, mostrou onde queria, o Alex Santos parou, olhou, pensou, puxou o celular, mandou uma mensagem. Hashtag Série C no DAZN. Daqui a pouco a gente lê a mensagem dele aqui na hashtag. Aí quando mandou, o Emerson Carioca estava impedido já.
Luverdense. Pela esquerda, Jefferson Recife, cruzamento para a área, Vinícius. E deu no rebote, ficou com a bola o capitão do Luverdense, o capitão do Remo. Emerson Carioca. Faz o toque com o Eduardo Ramos. O Emerson Carioca apoiando o Eduardo Ramos na construção centralizada e o Marcão à frente dele como referência. Uma função completamente diferente do atacante azulino hoje. Vem Alex Sandro pela direita, vem Remo, se livrou do primeiro. Cruzamento pro meio da Silva, chega tirando. Aos pouquinhos o Remo vai se assanhando, vai chegando, vai tentando diminuir. Vai na força da vontade, vai com o coração. Vai do jeito que dá. Alex Sandro na cobrança do escanteio. Cobrou no segundo pau, vai passando de todo mundo e vai sobrar com Emerson Carioca. Marcação do Gabriel Honório para cima dele. Cruzamento para a área, desviou. A bola desviou no Fredson e acabou saindo. Não deu sorte, agora a equipe do Remo. E tá aí o Edson, olha só. O Edson vai lá com a bola na mão reclamar com a arbitragem. Olha só na repetição. A bola desvia em alguém e depois toca na cabeça, rapaz, do Fredson. Fiquei com a sensação do Marcão Assis. Marcão Assis, Matheus? Aí depois toca no Fredson. Depois do Fredson, né? Exatamente. Alex, o Leão Minha Paixão está interagindo com a gente aqui no Twitter, dizendo que está lá em Brasília assistindo o jogo. A Rosana Lopes está perguntando o que está acontecendo com o Remo. Nervosos pela proximidade da torcida? A gente já responde. Lançamento à frente, porque tenta chegar o Anderson ligeiro. Mais ligeiro que ele, Fredson coloca para fora. Pode ser um fator também, Alex. Esse nervosismo todo do clube do Remo, pela pressão, pela ansiedade que o torcedor azulino ficou durante toda a semana. Isso gera uma cobrança pelo resultado e teve um apagão do Remo ali entre 8 e 10 minutos que acabou gerando 2 gols do Luverdense. Aí o Douglas com a bola dominada, o Gustavo Ramos tentando ajudar na marcação, também o Yuri. Tenta recuperar a posse de bola, o Remo não consegue, melhor para o Douglas, cruzamento, bateu na marcação. É escanteio favorecendo o Luverdense. Carlos Alberto lá em São Luís do Maranhão, o Adriano Luiz lá em Macapá, João Vitor em Praia Norte do Tocantins, Arthur Miranda em Santa Isabel do Pará. A gente agradece a todo mundo que faz a transmissão junto com a gente. O Luverdense tenta chegar mais uma vez, é o Juninho Tardelli, cruzamento no meio da área, Vinícius fica com a bola. Sai jogando rápido com o Emerson, Carioca. Colocou na frente, deixou na saudade, partiu na velocidade do jeito que ele gosta. Já são 3 em cima dele. E estendeu a mão ali o Emerson Carioca. Vai pintar cartão amarelo no chão, já recebe o Emerson Carioca. E também o camisa 3, Helder do Luverdense, que depois chegou descontando. Esse que está aí na tela, também recebeu o cartão amarelo. Foi muito rápido no lance aí o árbitro, Matheus. Já para intervir e acabar com qualquer confusão. O Emerson Carioca deixa o braço no da Silva, acaba atingindo o rosto do jogador, bem aplicado o cartão. Agora, com 2-0 no placar a seu favor, o Helder não deveria ter feito o que fez com o Emerson Carioca. Deu uma entrada também com o jogo já parado, porque o árbitro estava em cima do lance, muito bem aplicados os 2 cartões amarelos. Concordo com você, Matheus. Olha só, a gente vê na repetição, ó, esticou demais o braço ali o Emerson Carioca, aí depois chegou para conferir o Helder, bem ali, né? O Helder que estava pendurado também está fora do próximo jogo do Luverdense. Mais um jogador fora do próximo jogo da equipe do Luverdense. Você vê na repetição aí quando foi premiado com o cartão amarelo o zagueiro da equipe mato-grossense. O Luverdense que na próxima rodada recebe o Tombense. Domingo às 17 horas no Paço das Emas. E o Remo que sai para jogar com o Ipiranga de Erechim na próxima sexta-feira. 8 horas da noite no Colosso da Lagoa, com transmissão do DAZN. Anderson ligeiro. Serve na esquerda, Jefferson Recife. Yuri mais esperto com ele, recupera a posse de bola, sai tocando errado nos pés de Anderson ligeiro. Cruzamento para a área, Marcão atento, afasta de cabeça. Alex Sandro tenta complementar. Chutão para frente da equipe do Luverdense. Marcão tira daqui também. O Marcão assiste, de Marcão para Marcão. Marcão assiste, conseguiu amortecer no peito. Tentou buscar lá na frente, não entendeu direito o Alex Sandro. Já se recupera o Luverdense, sai tocando no campo de defesa. Olha o toque esquisito, passou perto do Emerson Carioca. Gabriel Honório. Já Guilherme Garré, do Clube do Remo. Eu quero saber o comentário do Matheus Raimundo. Douglas. Gabriel Honório.
Faz o toque um pouco mais à frente para a velocidade do Magno. Ele tenta o lançamento, a zaga afasta. Marcão Assis briga com ela lá em cima, junto com o Cão. Melhor para o Luverdense. Helder. Evandro. Juninho Tardelli. Puxa para o meio. Lançamento em direção a Douglas. Está marcado o impedimento do Douglas. Não está valendo nada disso. Já marcava a infração à arbitragem. Teremos alteração agora na equipe do Remo. Preferi tocar rápido o Remo. Alteração só depois. Não foi agora que entrou o Garré. Mas é agora que está entrando o Emerson Carioca com um perigo em direção à grande área adversária. A marcação chega e consegue recuperar a posse de bola. Jefferson Recife sai jogando forte demais. O Anderson Ligeiro não conseguiu ficar com a bola. E é o Marcão Assis, viu, Alex, que vai sair. Já o Marcão Assis sai. Ainda não pintou o gol do Marcão Assis com a camisa azulina. Daniel Vansan. Um pouco mais atrás com o Marcão, já recebe Eduardo Ramos. Tenta o lançamento à frente, saiu do gol. Edson ficou com a bola. Alex, nesse momento o Marcão Assis está como homem de referência. O Emerson Carioca já faz o lado esquerdo do clube do Remo, com o Alex Sandro caindo pela direita. E o Ramires e o Eduardo Ramos têm alternado posição ali na criação das jogadas pelo meio de campo. O Luverdense tentando sempre escapar com o Douglas pelo lado direito, Juninho Tardelli, um pouco mais centralizado. E o camisa número 11, Anderson Ligeiro, pelo lado esquerdo do ataque da equipe do Mato Grosso. Juninho Tardelli. 20 minutos, 30 segundos, segundo tempo de jogo no Baianão. Série C do Campeonato Brasileiro, aqui no DAZN. Lançamento à frente, Anderson Ligeiro, saiu cara a cara com o Vinícius, cruzou, bateu na marcação. E pelo jeito voltou nele. E é apenas tiro de meta favorecendo o Remo. Como a gente falou agora há pouco, a alteração vai ser processada nesse momento. Marcão Assis, bastante vaiado, jogador da equipe do Remo, entrando o Guilherme Garré com a camisa 93. Guilherme Garré é um jogador de meio de campo, muito rápido, conduz bem a bola, costuma entrar pela diagonal, atua pelo lado esquerdo. A gente deve ver o Emerson Carioca um pouco mais adiantado, atuando ao lado do Alex Sandro, e o Guilherme Garré com o Eduardo Ramos no meio de campo na criação. 21 minutos de jogo, segundo tempo. Vem o Remo, cruzamento no segundo pau, Edson fica com a bola. O torcedor azulino não vê a hora de soltar o grito de gol. O campo ainda não aconteceu. Demorou bastante com a bola o Edson aí. O torcedor até reclamava daquele sobrepasso, Matheus Raimundo, é isso? Pode ser chamado assim. Não é necessariamente o sobrepasso, né? Mas você demorar demais com a bola ali. 6 segundos é o limite, não é isso, Matheus? Aliás, quantos goleiros, Alex, respeitam essa regra no Brasil e quantos árbitros cobram também que os goleiros reponham rapidamente a bola em jogo, né? Infelizmente, é algo que fica em segundo plano, digamos assim, no futebol brasileiro. Perfeito, repetição. Perfeito, Matheus Raimundo, concordo com você. Mas tem uma falta para cobrar o clube do Remo. Um detalhe, o Douglas ajudando a barreira. Atacante do Luverdense, ele é bastante alto. Edson está bem no jogo. Rapaz, o Emerson Carioca está se habilitando para bater a falta. Confesso que é a primeira vez que eu vejo isso na passagem dele pelo Remo. Mas nas 2 vezes que ele chutou de fora, ele chutou bem. Né? Tá Deu com trabalho. moral, tá bem no jogo de hoje. Entrou muito bem na partida, consegue dar um bom dinamismo no ataque do Remo. E ali tem o Daniel Vansan também, quando cobrou falta, também cobrou bem. Também deu trabalho ao Edson. Preocupado o goleiro do Luverdense. Apreensivo o torcedor do Remo. Daniel Vansan passou da barreira. Edson bem colocado. Em 2 tempos ficou com a bola. Até passou, foi na direção do gol. Não foi tão forte. Bastou estar bem colocado o goleiro do Luverdense para ficar com ela. Esse de mão favorece o Remo. Se enrolou o Jefferson Recife. Garré, primeiro lance dele no jogo. Quase perde a posse de bola. Já recupera o Remo. Troca passes no campo de defesa. Daniel Vansan na esquerda. Perde a posse de bola, Emerson Carioca. Pode pintar contra-ataque do Luverdense. Juninho Tardelli. Faz o giro, busca opção. Abre um pouco mais à frente com o Magno. Alex, a gente tem observado as trocas de posição no ataque do Remo. Agora o Alex Sandro cai pela esquerda, o Garré
tenta pela direita, mas isso tem sido muito pouco produtivo ao longo da partida, porque não adianta você trocar a peça de lugar e não conseguir envolver o sistema defensivo com troca de passe. A ideia de trocar de posição é justamente para confundir a marcação, só que com a lentidão do ataque do Remo, fica facilmente defensável para o time do Luverdense. Você vê que tem um arremesso de mão para cobrar o Luverdense. Vai vencendo por 2-0, mas por enquanto, nesse instante está no ataque. Olha o Gabriel Honório, tentou de longe, Vinícius! A sobra de bola com o Fredson. E saiu tocando com o Daniel Vansan. E aqui a nossa posição, Matheus, né, da cabine, mostrou até privilegiada a nossa posição. Fez uma curva muito esquisita nessa defesa do Vinícius a bola. Normalmente uma bola em que o goleiro até encaixa, o Vinícius costuma encaixar, mas fez uma curva bem esquisita realmente aí, aquela famosa dançada deu a bola, Matheus. Exatamente, acabou sendo uma bela defesa do Vinícius e de se elogiar o tempo de reação também do goleiro do Remo para defender o chute. Emerson Carioca, escapunho dele. Lucão ficou com a bola, entregou para o Douglas. 2 jogadores do Luverdense contra 5 do Remo. Douglas prefere prender um pouco mais de calma. Toca com o Jefferson Recife, que recua tudo com o goleiro Edson. Carré aperta para cima dele, sai jogando na direita com o Da Silva. De primeiro um pouco mais à frente com o Helder. Da Silva recebe de volta. Foi partindo, foi levando, tentou o toque pelo meio, Marcão no meio do caminho. Voltou para o Da Silva, cercado por 2. Busca opção. O que vai fazer o Da Silva? Não saiu a bola. Será, rapaz? Quase eu pensei que ele ia conseguir sair ainda. No meio de 2 jogadores do Remo. Deu certo para a zaga azulina. Conseguiu o Marcão recuperar a posse de bola. E o Remo já vai saindo no contra-ataque com o Gustavo Ramos. Matheus Raimundo. Meu amigo. Confesso que essa eu lembrei de você, Matheus Raimundo. Quando você disputa aquela sua pelada, você faz parecido. Faz parecido, Alex? Faz parecido. Acho que eu poderia fazer um pouco melhor, talvez, né? Já recupera a posse de bola do Remo. Toque bem feio do Gustavo Ramos, mas deu certo. O Remo já tem a posse de bola. Lembrando que o Márcio Fernandes tirou o Giovani para colocar o Alex Sandro e o Gustavo, que ocupa a lateral direita, é atacante de ofício, né? Improvisado hoje. O Gustavo Ramos na lateral. Podemos dar um desconto para ele, Matheus Raimundo, por isso? Um desconto de 1%, né? Porque é uma falha técnica que não tem muita desculpa. O jogador profissional não deve fazer. E o outro jogador que ocupava a lateral direita, que era o Rafael Jansen, está com uma lesão no joelho direito, como a gente destacou no primeiro tempo, né, Alex? E o Remo só tem o Giovani como lateral direito de ofício. E o Michel, outro lateral direito de ofício, não faz mais parte do elenco do Remo. Também tem isso, Matheus. Sai tocando errado o Remo. Juninho Tardelli recupera a posse de bola. A equipe do Mato Grosso tenta sair jogando, marcada a falta de Yuri. Outro jogo da rodada vai acontecendo nesse momento. São José e Ipiranga vão empatando em 0-0. Bora ouvir o que a galera tá dizendo aqui pra gente, Alex, na hashtag Série C no Dazon, no Twitter. O Vitor Lourenço da Silva, sabe onde ele está? Onde, Matheus Raimundo? Portland, Flórida, sempre torcendo para o Leão. O Paulo Salles dizendo que acredita. O Ricardo Alves em Joinville, Santa Catarina, ligado no Leão. O Adilson Cardoso, lá em Uberlândia, Minas Gerais, torcendo para o Clube do Remo também. O João Gabriel pedindo um abraço para o Francisco, lá de São Luís do Maranhão, torcedor do Sampaio Correia, ligado aqui no Dazon. O Giovanni, a Bruna e o Peludinho, o cachorro, ligado aqui em Belém do Pará. Gabriel Barroso também, lá no bairro da Marambaia, em Belém, Alex. Rapaz, até cachorro tá assistindo o Dazon hoje, Matheus Raimundo. O Peludinho, um grande abraço para ele. Jogo especial hoje, reabertura do Estádio Baianão. Estádio que completa 102 anos no próximo dia 15 de agosto. No chão, o Anderson ligeiro, um princípio de confusão. O Ramírez vai chegando por ali, o Guilherme Garré também. O Yuri, agora há pouco, foi retirado pelo árbitro. E está no chão sentindo o jogador Anderson ligeiro do Luverdense. Alguns jogadores do Luverdense agora fizeram aquele sinal de substituição no banco de reservas. E nada de tirar o jogador do Luverdense da partida. Para você ter uma ideia, o goleiro Vinícius está chegando agora. Dá para reclamar. Alex não precisou, já retornou e agora sim está saindo o jogador do Luverdense. A gente viu o Ramírez, a gente vê na tela agora um dos mais exaltados. Ele que é um dos mais experientes do Remo, ele tem que ter cuidado também para não tomar um cartão amarelo
de graça, né, por reclamação. Ele tem que tranquilizar os seus parceiros. E acabou pintando para o Garré, né? O Guilherme Garré. Pela reclamação também. O Ramírez precisa exercer um papel de liderança nesse time do Remo. Ele não pode perder o controle. O jogo é especial, é a volta do Baenão, mas os nervos precisam estar calmos. O Anderson Ligeiro saiu, Matheus Raimundo, você vê na tela. Já entrando, camisa número 17, Igor. Igor é novidade na equipe do Luverdense. As duas equipes já fizeram as suas 3 alterações que tem direito. O Igor estava no Atlético Acreano ano passado, jogou a Série C, quando a equipe do Acre quase conseguiu o acesso, e esse ano defende a equipe do Luverdense. Tome lançamento à frente. Fredson desvia de cabeça para Marcão, companheiro de equipe. Já tem a posse de bola o Leão Azul. Tem cerca de 20 minutos aí para conseguir buscar o empate, quem sabe a virada do Remo. Lançamento à frente, para o meio da grande área, saiu o goleiro Edson para ficar com a bola. Cerca de 20 minutos também o Luverdense para manter o empate, perdão, para manter a vitória e se manter saindo da zona de rebaixamento. O Luverdense agora só com Douglas no ataque. A gente vê o Gabriel Honório caindo pelo lado direito, ao lado do Magno centralizado. A equipe já tenta se fechar para garantir os 2-0, que acaba sendo um resultado extremamente positivo. O Luverdense chegou a Belém na zona de rebaixamento, enfrentando fora de casa um adversário que costuma ser muito forte em Belém, um adversário que estava no G4. Por enquanto vai saindo com uma vitória, excelente resultado. Adversário no G4, reinaugurando seu estádio, um torcedor empolgado. Aliás, isso, né? Um jogo especial, um jogo com uma outra formatação. E o Remo caminhando para o seu 5º jogo sem vitória consecutivo na Série C. E essa que seria também a primeira derrota em casa do Remo. Igor. Alex Sandro. Passou por 2, buscou opção, não tem ninguém. Vai tentar lançamento para Daniel Vansan na esquerda. Tem a bola dominada, Gabriel Honório aparece para cima dele. Marcão recebe mais atrás, Guilherme Garré se apresenta. Coloca a bola no chão. Encontrou mais à frente Eduardo Ramos, colocou na frente. Passou pedindo Gustavo Ramos, cruzamento da zaga, a bola bate. Igor coloca para fora, mas é escanteio favorecendo o Remo. O Remo que quer buscar o placar, a bola ia chegando, você vê. Chegava para completar o Emerson Carioca, mas não alcançou até ele. Eduardo Ramos na cobrança do escanteio, aberto, desvio de cabeça! Gol do Remo! Marcão, zagueiro número 44! Fazendo o gol do Leão para explodir de alegria o torcedor na arquibancada. 5 anos, 2 meses depois, o torcedor volta a gritar gol em um jogo oficial no estádio Baenão. Essa não deu para o Edson, essa deu para o Marcão. O Leão está vivo, o Leão busca o placar. 2 para o Luverdense. 1 para o Remo. Segure o seu coração que vai pegar fogo esse final de jogo. Cabeçada como manda o figurino do Marcão, né, Alex? Com a testa, sem chance de defesa pro Edson. Ele que é o artilheiro agora com 3 gols. E vem o Leão de novo, Daniel Vansan, bateu na saída, quem chega? Olha só a bobeada, Alex Sandro pra fora. Perde a oportunidade o Alex Sandro de empatar o jogo 1 minuto depois do Remo diminuir. Olha só a bobeada do Lucão. Deu uma dormida no ponto, era o Helder. E o Alex Sandro, na hora de ter calma, dá só um tapinha. Só tirar do goleiro, isolou, jogou lá na torcida. Matheus Raimundo perde a chance do Leão. Você falou a palavra-chave, faltou calma pro Alex Sandro, que pede ajuda aos céus agora para tentar reabilitar o Remo no jogo. Faltam 17 minutos,
18 para o final do tempo regulamentar da partida. A torcida se empolga. O Remo precisa aproveitar esse bom momento emocional do time no jogo para tentar buscar o empate. Na verdade, faltam 12, né, Matheus? 12 minutos faltando. Perdão, 12. Matemática. Jornalista não foi muito meu forte. Marcão faz o gol do Remo, assume. É o artilheiro isolado do Leão no campeonato com 3 gols. E faz esse lançamento pro Gustavo Ramos, que consegue alcançar. O Leão é todo pressão. O cruzamento bate na marcação. Entrou no escanteio. E o torcedor vai junto. O torcedor quer o empate. O torcedor salta o grito. O torcedor apoia. O torcedor mostra o que é a pressão do estádio Baianão. Lá vai Eduardo Ramos. Cobrou um pouco mais aberto. A zaga consegue afastar. O Juninho Tardelli meio esquisito. A sobra de Daniel Vansandi. Primeira marcação chega. Vai sobrar com o Yuri. Colocou no chão, entregou para Guilherme Garré. Tenta o Remo. Eduardo Ramos. Marcão no lançamento. Quase que se enrola por ali o Igor. Conseguiu afastar. Ainda o Remo. Guilherme Garré recebe. E o torcedor canta, o torcedor vibra. O torcedor vai junto. Alex Sandro tenta o domínio, bateu nele, a bola se perde para a linha de fundo, é tiro de meta. Acordou o torcedor, Matheus Raimundo na arquibancada. Ainda não é o placar que o torcedor gostaria, mas o Baianão está de volta. É essa pressão que o time do Remo precisa fazer com que seja a seu favor, né? A gente viu a empolgação antes do jogo começar, mas os 2 gols do Luverdense logo no início do jogo acabaram mudando o clima da partida. E esse gol traz o torcedor de volta para perto do time, faltando aí 10 minutos para acabar o jogo. 10 minutos e acréscimos, o Leão tem para empatar e quem sabe virar. 10 minutos e acréscimos, o Verdão do Norte, o Luverdense tem para manter a vitória. A se segurar. E o Igor vai descendo pela esquerda, com o Gustavo Ramos na marcação. Por baixo na bola, não. Na verdade, marcou a falta na arbitragem. Eu ia dizer que na bola conseguiu recuperar o Gustavo Ramos. Na verdade, a arbitragem marcou a falta e ficou no chão sentindo o Igor. E o Fredson reclamou de uma forma até assintosa ali com o árbitro. Ele que já tem cartão amarelo, precisa estar atento. Para quem tem cartão amarelo já, não pode dar uma bobeada dessa, né, Matheus? Com certeza. Tiveu na repetição a falta do Gustavo Ramos. Agora uma partida muito correta também da equipe do Luverdense, Alex. Conseguiu fazer os 2 gols, taticamente muito bem organizada pelo Júnior Rocha. Consegue, até o momento, um resultado bastante expressivo aqui em Belém. Destaque para o Juninho Tardelli, um jogador acima dos 30 anos, num jogo que começou às 3 da tarde, ditando ritmo no meio de campo, né? E também cadenciando quando é preciso. A falta favorece o Luverdense, é perigosa. Bola jogada na área do Remo. Lá em cima, Marcão. Eduardo Ramos fica com a sobra. Lançamento à frente. É para o Guilherme Garré. Apareceu no meio do caminho o Helder tirando. Tenta recuperar a posse de bola. O Luverdense não consegue, melhor para o Remo. Yuri. Lançamento na direita. Tem liberdade Alex Sandro. Deu tapa na frente. Invadiu a área. Cruzou para quem a marcação chega. Da Silva tira a bola e complementa de qualquer maneira o jogador Helder. Perde o contra-ataque o Remo. Tenta recuperar a posse de bola, mas tem falta. Se desespera o Yuri. Não concorda com a marcação da arbitragem. E fica no chão sentindo o jogador da equipe mato-grossense, Jefferson Recife, jogador do Remo. Alex, o Gustavo Ramos está deixando muito espaço também do lado esquerdo, ou melhor, do lado direito do sistema defensivo do Remo. Então o Luverdense tem explorado muito esse lado, porque o Gustavo sobe para apoiar e não está fazendo a recomposição. O Yuri, que é o volante, deveria fechar para evitar a subida dos ataques. Fredson protegendo, faz o chute, coloca a bola para fora. Arremesso de mão. Uma certa demora para fazer a cobrança a equipe do Luverdense. Por enquanto, o Verdão do Norte vai vencendo por 2-1. Mas ainda tem jogo. Douglas.
Recebe próximo ao bandeirinha de escanteio. 2 azulinos em cima dele. Conseguiu fazer o giro. Descolou um arremesso de mão. Nesse momento o Luverdense consegue prender a posse de bola no ataque. E aí o Douglas. Saiu com bola e tudo. É tiro de meta que favorece o Remo. Tem pressa o Leão. O árbitro precisa estar atento, Alex, porque o Luverdense tenta cozinhar o jogo, gastar o tempo, os descontos precisam ser significativos. Os descontos não, os acréscimos, perdão. Acréscimos, Matheus. Tá tudo trocado. Gustavo Ramos. Deixa com Ramírez, Eduardo Ramos recebe. Então lançamento à frente, Yuri conseguiu o domínio. Tapinha na frente, pro Daniel Vansan, alcançou, cruzou de primeira, resvalou na zaga, a bola fica com o da Silva. Sai tocando o Verdão do Norte. Eita, chegou bem ali o Alex Sandro no carrinho. Um pouco mais forte, reclamou de falta. Ficou no chão sentindo aí o Helder. E o Alex Sandro vai mandar ele levantar ali, já chega rapidamente a arbitragem, como você falou, Matheus. O árbitro tem que estar atento também na questão disciplinar, né? Na repetição foi um pouco mais forte ali o carrinho do Alex Sandro, mas não toca, nem resvala também no Helder. Ele não atinge nem o jogador, nem a bola. E aí o Helder aproveita para gastar tempo também, né? Aí nessa o árbitro caiu, foi na corda, né? E olha que eu até, do ângulo que eu tô aqui, deu a impressão de que realmente tinha pegado. Eu pensei né? que tinha pegado. Até soltei um eita, rapaz, aí na transmissão, mas não pegou não. Essa ficou devendo realmente o árbitro. O Alex Sandro também foi imprudente, né? Não tinha por que ele no ataque fazer uma jogada tão ríspida quanto essa. O banco do Remo reclamando muito da demora para a cobrança das faltas. O Luverdense não quer saber disso, vai chegando com o Gabriel Honório. Fredson de carrinho coloca a bola para fora. O arremesso de mão é para o Luverdense, já tem jogador do Luverdense de novo no chão. É o Gabriel Honório. Os jogadores do Remo se desesperam, vão logo lá mandar ele levantar. O Marcão pegando a chuteira do Gabriel Honório, que estaria reclamando de câimbras, né, tentando fazer aquela apertada, né, Matheus? E olha só. Aí, cartão amarelo para o Gabriel Honório. Claro que a maca entrou, não saiu de maca ele e acabou recebendo cartão amarelo. Levantou logo, né? E os jogadores do Remo também precisam ter calma. O resultado é adverso, mas quanto mais eles entrarem na pilha do Luverdense, o tempo vai passando e é óbvio que prejudica o time de Belém. Esse é o problema para o Remo. Não pode cair na pilha. Por enquanto os jogadores estão até caindo. Estão se descontrolando um pouco demais. O arremesso de mão favorece o Luverdense. Douglas protege próximo da bandeirinha de escanteio. Tenta ganhar tempo. São 2 jogadores do Remo em cima dele. O Daniel Vansan por ali. Tem também o Yuri. Consegue o arremesso de mão. O Daniel Vansan. Olha só o que a gente está falando da questão disciplinar, né? O Douglas já chegou por ali. Deu uma empurrada. O Daniel Vansan empurrou também. Aí houve a cobrança do lateral. Olha só, aí é muita reclamação em cima da arbitragem. O árbitro perdendo totalmente o controle do jogo, né, Alex? Porque bem aplicado o cartão ao Vansan, mas o Alex Sandro foi para cima dele de tal forma que o cartão amarelo deveria ter sido aplicado por reclamação. O Remo vai perdendo a cabeça no final do jogo, e o que é muito bom para o time do Luverdense, né? Pois é. Mas eu penso que o árbitro também perdeu um pouquinho o controle nesse momento, né? Com certeza, ele está deixando o jogo descambar para violência. Só agora é autorizado o Gabriel Honório a voltar ao gramado. Jogador da equipe do Luverdense. As 2 equipes com 11 em campo. Yuri de primeira para Ramírez. Tenta o toque também de primeira. Só protege a marcação, a bola fica com o Edson. É um jogo de muito calor em todos os sentidos, né? Como a gente falava há pouco. Temperatura alta, jogo pegado, torcida perto, gritando no ouvido dos jogadores. Série C raiz aqui no Baianão, né, Alex? Série C raiz no Baianão. Jogo pegado, jogo emocionante, jogo quente. Jogo com cara de Baianão, que hoje volta a receber um jogo oficial. Por enquanto está dando Luverdense. Remo vai perdendo em casa. 2-1 para o Verdão do Norte. O Leão Azul tenta um empate. 43 minutos de jogo. Momentos finais. 2 minutos mais acréscimos. Aí Fredson. Ramírez recebe, tem Marcão à esquerda. O toque é nele, o autor do gol azulino. Lançamento para o meio da área.
Apareceu o Lucão, afastou. Ramírez de cabeça com Eduardo Ramos. Serviu mais à frente. Alex Sandro chega com tudo. O Helder tirando. O Remo é pressão. O Remo é ataque. O Remo quer o empate. Arremesso de mão de Daniel Vansan. Vai jogar na grande área. Bola foi passando. Quem chega? Edson fica com ela. Tentava o domínio aí do Emerson Carioca. Passou dele. Mais uma vez o goleiro do Luverdense está com a bola dominada. Tentando ganhar um pouco mais de tempo. Tome chutão à frente. Vai brigar por ela Douglas. Melhor que ele, Fredson. Desvia de cabeça, mas a bola é do Luverdense. Pode pintar contra-ataque. Alex, na expectativa dos acréscimos, mas eu acredito em pelo menos 5 minutos, viu? E vem da Silva. E vem Igor. E vem Luverdense. Tentava o toque pro da Silva. Só protege Ramírez. Consegue o tiro de meta que favorece o Leão, que tem pressa. Olha no detalhe, tem um jogador O Fredson tá no chão calçando a chuteira. Mandando seguir o jogo. Vai que eu me viro por aqui. Afinal tá apertado pro Remo, né? Exatamente. Guilherme Garré. Lançamento para a velocidade do Gustavo Ramos. Vai muito forte, não alcança o atacante azulino. Gustavo Ramos abandonou a lateral direita, já está fazendo a função de ponta, que seria do Alex Sandro, que foi para o lado direito, né? Tentar ocupar o espaço do Gustavo Ramos. O Yuri já está à frente do Guilherme Garré na recomposição. 6 minutos de acréscimo agora. Matheus Raimundo, 6 minutos de acréscimo. Iremos a 51. Tem 6 minutos para tentar o empate. O Remo tem 6 minutos para se segurar o Luverdense. Ramírez faz o giro. Daniel Vansan. E a gente vê essa desorganização do Remo, Alex. O time já está partindo com o coração, praticamente, para tentar esse gol de empate e quem sabe a virada, né? Desorganizado taticamente nesse final de jogo o Remo. Muito preocupado também com as paralisações, se envolvendo em discussão. É prejudicial só para os azulinos. É coração, é raça, é garra. O Remo tentando empate. O Luverdense também é só coração tentando se segurar. Douglas faz o toque à frente. Gabriel Honório alcançou ele sozinho contra 2 jogadores do Remo. Colocou na frente. Fredson toma a frente dele. Se antecipa. Fica com a bola o zagueiro do Remo. Desperdiça a oportunidade de contra-ataque do Luverdense. Vem no contra-ataque agora o Leão Azul. Quer o empate. Vem com o Guilherme Garré. Vem pela direita. Cruzamento para a área. Afastou a sobra de Ramírez. Emerson Carioca tenta. A bola bate e volta. Ramírez deixou com o Gustavo Ramos, caindo pela esquerda, cruzamento para o meio da área, desvio de quem é, manda seguir o lance, arbitragem. O torcedor ficou pedindo um toque no braço, ficou pedindo um pênalti. E lá vai o jogador do Luverdense para o chão de novo. Deu muita sorte agora o Luverdense no lance, porque o Lucão cabeceou nas costas do Helder e a bola voltou para o goleiro Edson, aí ficou fácil. Aí já tem jogador do Luverdense de novo sentindo e não precisando da marca. Matheus Raimundo. E pelo menos por conta deste atendimento o árbitro precisa dar mais 1 minuto de acréscimo, porque já tem jogador tomando água dentro do campo, o massagista está lá. O árbitro acabou deixando se perder pelo aspecto disciplinar, Alex. Deixou o jogo correr muito, acabou descambando para a violência em determinados momentos. Olha, o auxiliar número 1, o Ricardo Bezerra Chianca, nesse momento ele está chamando. Ele está chamando o árbitro, vai falar alguma coisa ali. O quarto árbitro também está no banco de reservas do clube do Remo. É alguma situação envolvendo aqui os reservas azulinos. Vamos ver o que vai acontecer, você vê no detalhe. Esse aí é o Ricardo Bezerra Chianca. Vai chegando perto dele o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Aqui está cartão amarelo. Cartão amarelo, Matheus Raimundo. Pintou em cartão amarelo o jogador do banco do clube do Remo. Já a gente confirma, né, que tinha um bolo, vários jogadores ali. Mas por reclamação, mais um cartão amarelo pro Remo. Rafael Jansen vai ser operado segunda-feira, mas estava no banco de reserva do Remo. Pois é, rapaz. É isso que eu achei estranho. Eu fiquei assim... Eu também fiquei na dúvida. Ele não está na escalação, Rafael Jansen, né? Mas está no banco de reserva. Estranho. A escalação que a gente recebeu, ele não aparece, mas deve aparecer na súmula, né? A gente recebe a escalação da assessoria de imprensa do Remo, não está aí, pinta cartão amarelo do jogador, que na segunda-feira vai ser algo de cirurgia. Edson sai do gol antes que ele aparecia
O Eduardo Ramos tentando. Foi bem no lance o goleiro do Luverdense. Estamos aguardando para ver se sobe uma placa com mais acréscimos, mas por enquanto não. Tome chutão do Edson à frente. Ele busca o Douglas, que não consegue evitar a saída. O arremesso de mão favorece o Remo. E acabaram sendo duas situações, né, Alex? Primeiro o atendimento na grande área do goleiro Edson e depois aqui a aplicação do amarelo para o Jansen. Exatamente. Daniel Vansan. Lançamento para o meio da área, desvio de cabeça. Da Silva chega antes que o Emerson Carioca. Estamos chegando nos últimos 2 minutos de jogo. Tem escanteio o Remo. O Remo é todo pressão. O torcedor vai junto. O torcedor apoia. O Luverdense se segura. Vai conquistando um grande resultado a equipe de Mato Grosso. Vai tentando pelo menos um empate o Leão. É o Daniel Vansan na cobrança. Autorizado, joga no segundo pau. Tentava Fredson de cabeça. Edson de soco, afasta escanteio. O Alex Sandro quase chega antes que ele para desviar. Foi providencial a chegada do goleiro do Luverdense. Dessa vez não ficou no chão sentindo não. Veja na repetição, Fredson tentou a cabeçada e chegou lá o Edson. É novo escanteio para o Remo. Bola alçada na área. Não está valendo nada disso. Mandou voltar o árbitro. Últimos minutos, últimos lances, últimos instantes de Remo e Luverdense. Guilherme Garré na cobrança do escanteio. Lançamento para o meio da área. Toque de cabeça! Camisa 10 volta e volta para empatar o jogo. Na volta do estádio Bailão, o Leão alcança o empate no toque de cabeça. Eduardo Ramos estava próximo do gol para empurrar para dentro. Deixar tudo igual, fazer o torcedor soltar o grito na arquibancada. Eduardo Ramos, 2 para o Remo, 2 para o Luverdense. O Luverdense que tentava chegar ainda, mas recupera a zaga do Remo. Acaba o jogo no Baianão. Se a vitória não veio, a derrota foi evitada pelo torcedor. Pelo menos não vai, o torcedor do Remo não vai voltar para casa com a derrota engasgada na garganta. O Remo consegue o empate no finalzinho. E alguns jogadores até ficam no chão, né? Muita reclamação com a arbitragem. Eduardo Ramos ali próximo, Vinícius, principalmente da equipe do Remo, técnico Márcio Fernandes também. O torcedor faz a festa na arquibancada. Alguns jogadores até no chão. Depois a gente vai abrir a imagem, sentindo bastante uma partida que foi realmente muito pegada. Matheus Raimundo, 2 para o Remo, 2 para o Luverdense. Que jogo nessa reabertura do Baianão. Que jogo, Alex. Um jogo muito emocionante para o torcedor do clube do Remo. O Remo que, nesse segundo tempo, tentou envolver a equipe de Mato Grosso, mas acabou se desorganizando taticamente, ficou abalada também psicologicamente pelo resultado negativo que trouxe do primeiro tempo, mas acabou sendo premiada com esse gol do Eduardo Ramos. O Remo que teve um volume maior de jogo, ainda que desorganizado muitas vezes taticamente. O Luverdense tentando explorar os contra-ataques, deixou só o Douglas em determinado momento posicionado, Juninho Tardelli no meio de campo, abrindo muitas vezes bola para o Igor, antes para o Anderson Ligeiro, e o Remo acabou premiado com esse gol de empate na reta final, mais pelo volume de jogo. 2-2 acabou sendo um resultado justo. A gente vê aí os melhores momentos, o primeiro gol da equipe do Remo, marcado pelo Marcão, que curiosamente é zagueiro e artilheiro da equipe no campeonato, com 3 gols, e o gol de empate do Eduardo Ramos, o primeiro dele desde seu retorno, o seu quarto, né? A sua quarta passagem pelo clube do Remo. Estatísticas na tela, você vê, Remo 2, Luverdense 2, 10 chutes a gol do Remo, 5 do Luverdense, faltas cometidas 11-6 para o Leão Azul, 3 impedimentos para o Remo, 1 para o Luverdense, 2 defesas do goleiro Vinícius, 7 do goleiro Edson, os melhores momentos desse segundo tempo, em que o Remo conseguiu buscar o placar, não saiu vencedor, mas também não perdeu. 2-2
Remo e Luverdense, Série C do Campeonato Brasileiro. O número de defesas feitas pelo Edson mostra muito bem o que foi a partida, Alex. O Remo pressionando, o goleiro Edson foi um dos destaques da partida. No primeiro tempo já tinha defendido chutes do Emerson Carioca e uma cobrança de falta do Daniel Vansan. E também no segundo tempo acabou sendo figura importante. A gente vê até o presidente do Remo, Alex, conversando com a arbitragem agora dentro de campo, né? Uma situação sui generis no futebol, uma situação diferente, né? O presidente do clube entrar em campo no final da partida. Os jogadores do Remo, a comissão técnica, né? Muita reclamação por parte do Remo em cima da arbitragem. Procede, Matheus Raimundo, vamos fazer uma análise do que foi essa arbitragem de hoje. Procede sim, porque os 6 minutos foram bem aplicados, mas após a subida da placa dos acréscimos, teve um atendimento para a equipe do Luverdense no seu campo de defesa, além da aplicação do cartão amarelo aqui para o Rafael Jansen, no banco de reservas. Isso consumiu pelo menos 2 minutos. Eu penso que o árbitro poderia ter acrescido 2 minutos a mais para esse andamento da partida. Enquanto isso, Matheus, a gente vê os melhores momentos do segundo tempo, né? Esse talvez tenha sido um dos lances do jogo. Um lance capital, porque saía sozinho o Geninho Tardelli, poderia fazer 3-0, aí adiantou demais, o Vinícius estava atento. E o Remo depois, aos poucos, foi buscando se organizar. Se não deu na organização, foi na raça, foi na marra, foi na garra, foi com o coração. Nessa reinauguração de um estádio que joga junto com o time também, né? Principalmente com o torcedor. O goleiro Vinícius também quase atraído aí Belo pela chute do curva, Gabriel. né? A curva que fez a bola. E o Remo conseguiu buscar o empate. E a zaga foi fundamental, Matheus Raimundo, nesse empate, porque nesse momento aí o Marcão consegue fazer um gol, diminui o placar, o terceiro gol dele na Série C, artilheiro isolado do time na competição. E depois o Fredson consegue fazer o desvio, né, já no último minuto, aos 51 minutos de jogo, consegue fazer um desvio e o Eduardo Ramos coloca a bola para dentro para fazer o empate, fazer 2-2. E o torcedor sai até feliz, Matheus, apesar de um resultado que talvez não seja o ideal, a forma como ele foi construído, você vê aí agora o segundo gol de empate, conseguido no último minuto, o torcedor sai cantando, sai feliz da vida, até porque tem o seu estádio de volta. Exatamente, as circunstâncias do jogo fazem com que esse 2-2 seja um resultado positivo para a equipe do Clube do Remo, com esse gol praticamente no último lance da partida do Eduardo Ramos, amado por muitos, odiado por muitos também, né, Alex? É isso, um jogador que divide opiniões e que hoje foi decisivo no empate. A gente vai ficando por aqui nessa transmissão. Não deixe de acompanhar, continue com a gente, porque agora na sequência, 5 horas da tarde, Juventude e Paysandu jogam Série C do Campeonato Brasileiro aqui no DAZN. Você sabe, DAZN, mais esportes ao vivo do que em qualquer outro lugar.